Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com 2 dedos de teologia. Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do 2 Dedos de Teologia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre Antigo Testamento, dando início a uma nova série de podcasts sobre todos os livros bíblicos da Bíblia. Eu ia dizer bíblicos da Bíblia, mas ia ficar redundante, mas você entendeu? E a gente vai começar falando de Antigo Testamento. Para isso, trouxemos o nosso amigo hebraísta, Igor Miguel. Seja bem-vindo, Igor. É um prazer enorme estar aqui, pessoal. Muito bom. Baixo Clero tá no coração, né? A gente só fica ouvindo. Agora participar é uma honra, com certeza. Coisa boa. Estou sempre acompanhado do nosso co-host, João Guilherme. Bem-vindo, João. Caraca, deu branco. Ficou nervoso? Que é isso? Deu branco sinistro aqui agora. Como é que é, gente? Shalom Adonai. Shalom Adonai. Bereshit Bará. Posso começar com uma piada? Pode, vai. Pode. Eu fui pra ir em Nova York, né, com um amigo certa vez, e aí até parece que eu vou pra Nova York todo mês, né, mas enfim, aconteceu de a gente ir. E aí a gente no avião, eu falei pra ele... Eu queria muito ter que o nosso querido editor pudesse roubar aí do Jovem Nerd, o famoso selo babaca, pra tu colocar aí. Mas a gente O cara me manda fui pra Nova York, assim, no começo, pra dar início ao negócio. Não, a história é boa. Ah, a história é boa, mas cadê a empatia com o oprimido, com a classe média? Gente, mas eu tenho que falar que era em Nova York, porque a gente tava chegando... Eu tenho que falar que era em Nova York. Não, ok, gente, eu vai com tudo, vai com tudo. Eu posso contar a história? Por favor, não estou mais aqui. A gente tava no avião e eu falei, cara, olha que interessante, Nova York é o local fora de Israel que tem mais judeu. Então, quando a gente chegar lá no JFK, você vai ver muito judeu, aqueles judeus mais com aquelas roupas, com aquelas... com os ortodoxos lá com aquelas trancinhas, você vai ver muito judeu. É muito interessante, é uma experiência muito curiosa, diferente, né? A gente não tem isso no Brasil. Aí ele, ai, nossa, que legal, eu vou chegar num judeu e vou falar Salam Aleikum. Ai, Jesus! Eu falei, cara, faz o seguinte, não fala nada não, fica quieto. Agora, a gente já pode começar pelo menos dizendo que salam, não é? Vem de shalom. Significa paz do mesmo jeito. Línguas semitas, são línguas parentes. Olha aí. Então vamos lá pros avisos da semana e vamos dar início ao Baixo Clero dessa quinzena. E os nossos avisos são sempre curtinhos, é só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você que acompanha o 2 Dedos de Teologia. E que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet porque nós temos, primeiro, apoiadores que cadastraram cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais puderem dar por mês ao 2 Dedos de Teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o 2 Dedos de Teologia funcionando. E também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido à teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago, como seu professor, e o Review, o clube de assinatura literário do 2 Dedos de Teologia, onde você pode pagar menos de R$60 por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis, sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @2 Dedos de Teologia em tudo, para saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá pro programa de hoje que tá muito legal. Então estamos aqui para conversar sobre o Antigo Testamento com este grande especialista, o hebraísta de todos nós, o queridinho das Américas, Igor Miguel. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas. A gente sabe que... Ele tem que falar meu Deus em hebraico. Eli lama sabachthani. A gente sabe, Igor, que a nossa Bíblia, ela tem 2 cânons em termos de formação histórica, né? A gente trata como uma coisa só, mas a gente sabe que essa divisão de Antigo e Novo Testamento é importante, mas dentro do Antigo Testamento a gente tem uma divisão que é muito importante, que é a nossa Bíblia e a Bíblia hebraica, né? A gente às vezes faz essa diferenciação e quem está nos ouvindo pode até não saber. Eu queria que você
você começasse essa conversa nos falando sobre a Bíblia dos judeus, que a gente fala, né? Paulo fala das escrituras, aqueles escritos lá da lei de Moisés, os profetas, e a gente sabe que a Bíblia hebraica é diferente da nossa, não porque tenha livros diferentes, mas porque ela tem uma ordem, e como que isso se dá, por que a nossa é diferente, não tem a mesma ordem, como que foi essa formação das duas Bíblias, para depois, no segundo momento, a gente entrar naqueles livros que fazem parte da Bíblia católica e não nossa, né? Se você puder nos contar um pouco dessa história, eu acho que é legal para dar uma ambientada no pessoal. Ah, legal. Resumindo, como é que o Antigo Testamento passou a existir? Eita, vamos lá. Tanto o Antigo Testamento dos judeus, né, a Bíblia dos judeus, quanto no formato nosso, né? Isso aí. Então, pessoal, vamos lá. Bom, o que a gente conhece como Bíblia hebraica, inclusive esse é um termo que tem sido mais tecnicamente utilizado na academia do que Antigo Testamento, né? Porque o título Antigo e Novo Testamento é um título que nós herdamos da Vulgata Latina. Então, basicamente, não se utiliza muito em termos acadêmicos o termo Antigo Testamento. A gente usa o termo Bíblia hebraica. O que é Vulgata Latina? A Vulgata Latina é a tradução lá de São Jerônimo, né? A tradução da Bíblia para a língua latina, para o latim. É aquela Bíblia que todo mundo já ouviu falar aí, que os católicos, principalmente antes do Vaticano II, né, nas missas tridentinas, faziam uso, né, nas missas aí, a leitura da Bíblia em latim. Foi aquela Bíblia medieval, né, que foi muito popularizada na Idade Média, chama Vulgata porque foi escrita num latim vulgar, ou seja, não é que tinha palavrões em latim, mas era vulgar porque era comum, né, era um latim comum, um latim do dia a dia, era o koiné do latim, o koiné do latim. Mas aí os judeus costumam chamar a Bíblia hebraica, o que nós chamamos de Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, eles chamam em hebraico de Tanar, né? Tanar é uma abreviação em língua hebraica de 3 consoantes, que é o Tav, o Nun e o Raf Sufit, né? São 3 consoantes. O T, vamos fazer uma transliteração aqui, o T, o N e o Sai. Tá vendo o problema de transliteração, né? Como é que eu translitero o Raf? O Raf, o pessoal translitera como CH, KH, e aí varia, né? Mas o que importa é a gente saber que essas 3 letras, elas são as iniciais de 3 expressões, que é basicamente a divisão do cânon hebraico do Antigo Testamento. O Tav é o Torá, que é, na verdade, ou a Torá, porque é uma expressão feminina, né? Que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros aí do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio. O segundo grupo, né, é chamado de Neviim. Neviim em hebraico quer dizer profetas, que aí não é estritamente aos profetas, mas é todo, porque dentro dos Neviim você tem aí escritos não necessariamente proféticos, e os Ktuvim, que é os escritos, que é um termo genérico para o restante da escritura que está fora desses 2 conjuntos anteriores. O cânon hebraico ele tem uma ordem um pouco diferente. Por exemplo, a nossa Bíblia protestante ocidental, ela segue mais ou menos o cânon ocidental, que a gente se refere aí a Septuaginta, no Antigo Testamento, e a ordem da Vulgata, claro, com exceção dos livros considerados não canônicos, né, para nós protestantes, mas a ordem ela muda. Por exemplo, na Bíblia hebraica, o Tanar, o cânon termina aí com 1ª e 2ª Crônicas, né, e não com Malaquias. Então tem uma diferença aí na ordenação, justamente para ele ficar dentro desses conjuntos, que é o Torá, Nevim, Ketuvim, né? Lei, profetas e escrito. Então essa é uma ordem, e essa ordem ela foi definida, existe um debate sobre isso no final das contas, mas pelo menos assim, há um consenso majoritário entre os acadêmicos, é que a definição do cânon dos judeus foi realizada num conselho judaico chamado Yavne, né? O conselho de Yavne, que é uma cidadezinha que ficava no sul de Israel. Alguns sites colocam como Jamnia, mas a pronúncia é Yavne, que era uma cidadezinha judaica que foi um grande centro acadêmico farisaico, particularmente de uma tradição dentro do farisaísmo, que é a tradição hilelista do Rabino Hillel, né, que foi inclusive, ele morre quando Jesus tinha 5 anos de idade, mais ou menos, e basicamente... Eu só quero dizer que eu vou chamar de Conselho de Jâmia e ninguém vai me corrigir. Ok, tudo bem, tá valendo. Porque o pessoal conhece, né? Se o hebraísta liberou, tudo bem. O que pouca gente sabe é que esse concílio ele foi feito muito por causa de um problema muito prático do judaísmo. O judaísmo, ele era muito... O judaísmo da época de Jesus, do segundo templo, né? Ele orbitava muito ao redor do templo de Jerusalém, etc., os ritos. E já existia a sinagoga, que era uma instituição aí do período que a gente chama interbíblico, né? O pós-exílico. E, enfim, então tinha a presença da sinagoga na diáspora, em Israel, também tinha a presença do templo, que tinha um papel fundamental no culto religioso judaico. Mas os judeus têm um problema, porque com o templo destruído, como é que a gente faz agora com o ofício levítico? Como é que a gente lida agora com a questão da expiação?
ressurreição, do perdão de pecados e tal. E aí os judeus fazem um concílio, que é o concílio de Jamnia, ou o concílio de Avne, e nesse concílio várias coisas são definidas com relação ao rumo do judaísmo dali para frente. Então, se declarou ali o cânon da Bíblia hebraica, né? Então, por isso que a gente adota esse cânon, porque Lutero falou, cara, se a gente tiver que adotar um cânon, que seja o cânon, obviamente, dos judeus, porque são os judeus que preservaram, né, a Bíblia hebraica desse jeito. Se eles consideram esses livros autoritários, seria natural que os cristãos o fizessem. Daí a rejeição dos livros chamados pseudepigráficos, que mesmo não estando no cânon dos judeus, os judeus têm um respeito por essas obras, mas elas também não são consideradas canônicas para os judeus. O que é importante mencionar é que nesse concílio várias coisas são definidas dentro do judaísmo, inclusive como eles fariam culto a Deus dali para frente. Por exemplo, a questão, não sei se vocês sabem disso, mas é curioso porque, cara, como é que o judeu lida com a expiação, né? Uma vez que o sacrifício foi interrompido, não tem templo. Lembrando que os judeus, obviamente, na sua maioria, não acreditam em Jesus como Messias. O que para o cristão gentil e para o cristão judeu já estava resolvido por causa de Jesus, para o judeu era um problema. Então eles vão interpretar uma profecia bíblica, vocês devem se lembrar, acho que é do profeta Oséias ou Joel. Misericórdia quero e não sacrifícios. Zacarias, me ajudem, gente, profetas menores. Misericórdia quero e não sacrifícios e não holocaustos, né? Então eles interpretam esse texto como uma aplicação. Como é que eles interpretaram isso? Não, já que a gente não tem oferta e sacrifício, e o Senhor quer misericórdia e não sacrifícios, então, a partir de agora, a gente vai ser, de alguma forma, redimido ou perdoado pelas boas obras, né? E aí o judaísmo cria... É Oséias 6:6. Oséias, boa, bem lembrado. E aí, a partir daí, que eles começam a criar esse sistema de ofertas, esmolas, enfim. Mas é nesse concílio que o cânon vai ser definido por os judeus. Há um debate homérico sobre alguns livros que entrariam ou não no cânon. Por exemplo, houve um debate se Jó entraria, se Cantares entraria, se Provérbios entraria, se Esther entraria. Por quê? Porque esses livros eram livros, assim, polêmicos, né? Cantares era um livro, obviamente, erótico, e aí os judeus faziam uma aplicação alegórica, como depois o cristianismo também fez, do casamento de Israel com Deus, com Yahvé, e etc. Acabaram incorporando no cânon. Jó, porque Jó é uma obra que você não tem conexão. Quem é Jó? Jó é uma incógnita, ele é um personagem que existiu historicamente, não existiu. Provérbios, por ser uma obra que tem uma linguagem, a gente chama universal, né? Ela não tem uma linguagem com as particularidades pactuais de Israel, não há menção ao Pentateuco, não há menção aos patriarcas, né? Então, como não tem vínculos explícitos com as alianças, então houve uma discussão se ele entraria no cânon também ou não. Então, tudo isso constrói um cenário de debate, né? É interessante que o debate era sobre os livros que sujavam as mãos, né? Exato, exatamente. Primeira vez que eu li isso, eu achava que sujar a mão era ruim, assim, o livro ruim, o livro ímpio é o livro que suja a mão. Aí depois eu descobri que não, é o contrário, o livro que suja as mãos é o livro que tá no cânon, porque quando você toca nele, por ele ser santo, você tem que lavar a mão depois. Exato, é isso aí. Então é mais ou menos por aí que o cânon é formado, né? A gente tem depois a Septuaginta, né, que na verdade a gente... Bom, assim... Qual é a data desse concílio? Foi 90... 70 depois de Cristo, 70, 90 depois de Cristo. Foi 90 ou 95 depois de Cristo. Foi depois da destruição do templo, né? Então é mais para o ano 90, 95, na cidadezinha de Avne. E o Império Romano autorizou, né? Lembrando que nessa altura, os judeus já estavam começando a ficar muito queimados dentro do Império, né? Era uma religião autorizada, religio lícita pelo Império, e ela está perdendo o status de religião lícita, e isso culmina depois, no final das contas, com a revolta de Bar Korba, né? No ano 125. Mas aí de 95 o Império ainda falou assim, tá bom, já que destruímos o templo de vocês, mas vamos autorizar vocês fazerem um encontro aí na Judéia e tudo, mas depois a coisa vai ficar pior para os judeus, né? Mas enfim. E os escritos rabínicos entram aonde aí, né? Porque já existiam, né? O Talmud já existia há muito tempo. A Septuaginta... Na verdade não. Não, na verdade não. O que existia era o seguinte, era os judeus chamam os Rishonim. Os Rishonim foram os primeiros rabinos que foram, que organizaram a hermenêutica judaica a partir da chamada Grande Assembleia. O que eles chamam de Grande Assembleia, na verdade, é aquela reunião que Esdras faz, né, com Israel depois do exílio. Ele lê a Torá, traduz por aramaico. Lembra desse texto lá de Esdras, né? Que ele faz a leitura pública. Sim, é um texto belíssimo. Não é? Fantástico, inclusive. Então, lindo, eles chamam aquilo ali de Grande Assembleia, né? A grande sinagoga, porque é a partir dali que se interpreta que começou um movimento de interpretação livre e popular da Torá, porque antes a interpretação estava na mão dos Kohanim, né, dos sacerdotes do templo. Então, as sinagogas são formadas basicamente a partir desse momento da história, né? Então você tem a formação das sinagogas, o farisaísmo, que teve um papel importantíssimo, tem a formação de uma classe no judaísmo que não existia antes, que são, assim, não existia com a mesma estrutura, né? Existia uma estrutura bem mais simples, né? Que eram os escribas, né? Os soferim, que tem
tem um papel fundamental de fazer cópias da Torá e de outros livros do Antigo Testamento e manter essas cópias em pequenas congregações pelo mundo antigo, né, que eram as sinagogas. Com essa formação, vamos dizer assim, né, essa formação hermenêutica, essa tradição hermenêutica sendo originada aí com os fariseus, a gente começa a ter o que os judeus chamam de Torá Shebel-Peh, né, que é a Torá da língua, né, a Torá oral, que ela acompanha a Torá escrita. Então, é um conjunto, é uma tradição que não podia ser escrita, era proibida de ser escrita, inclusive, porque isso fazia com que um aprendiz se mantivesse vinculado ao mestre sempre. Então, não tinha jeito de você estudar a Torá sem se conectar a algum mestre. Então, se você quisesse estudar a Torá de forma sistemática, você tinha que procurar um rabi. Não tinha jeito, porque o cara era o proprietário, o herdeiro da tradição oral. Ele memorizava, né, e passava e transmitia essa tradição hermenêutica para gerações seguintes. O que aconteceu? Salvo engano, por volta, acho que do 4º século, salvo engano, eu tenho que lembrar agora, os judeus começam a perceber que essa tradição oral estava ameaçada e eles decidem, então, transcrever essa tradição oral. Isso foi uma quebra de um tabu, porque era proibido escrever essa Torá Shebel-Peh, né? E aí eles transcrevem as Mishnayot, né? Que são, vamos dizer assim, a tradição oral mais antiga, né? Mais antiga. E eles colocam as Mishnayot num texto, depois vem as Gemarot, que são os comentários das Mishnah, aí depois vem um comentário do comentário, e aí você tem o Talmud, que é essa coleção gigantesca, que não tem só um, tem 2 Talmudes, né? Que é o de Jerusalém e o Babilônico. Eu tenho até uns exemplares aqui em casa, que eu comprei em Israel quando fui lá uma vez. E aí vai ter que o selo babaca aí de novo, tá, gente? Se fosse o Bíblia entrar com rica... Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Então o Talmud é extremamente recente, é pelo menos depois do 4º século. Isso, exatamente. A compilação dele, né? Porque a tradição Bom, a gente também não sabe, mas há até evidências de que a tradição é bem anterior ao 4º século. Ela nasce... Basicamente, a Mishnah, que é o núcleo mais antigo, ele tem conexões, assim, interessantes, literárias com a época de Jesus, né? Com o 1º século. Mas ela foi transcrita mais recentemente, né? E a Septuaginta entra onde nessa história dos judeus? Então, antes, mas situa ela aí. A Septuaginta é o nome dado para a versão da Bíblia hebraica na língua grega, que veio ali no século IV a.C., mais ou menos, né? A Septuaginta vem de 70, né? Por isso que é conhecido como LXX, que é 70 em algarismos romanos. O que a gente sabe é que lá em 330 a.C., mais ou menos, houve um forte processo de helenização, que é a propagação da língua grega, por causa da dominação de Alexandre o Grande, né? E a fundação da cidade de Alexandria, no Egito. Os judeus que estavam espalhados na maioria do território que Alexandre dominou, inclusive na capital do Império, Alexandria, acabaram passando por essa influência da helenização, né? Com o passar do tempo, os judeus da cidade começaram a falar o grego e, com o tempo, o hebraico começou a ser uma língua um pouco menos utilizada por eles. Por causa disso, as traduções das escrituras para o grego foram sendo propagados durante o século III e II antes de Cristo, principalmente seções da lei do Pentateuco, né? Nessa época, né, a lenda vai dizer que foram trazidos 70 ou 72 anciãos de Israel para Alexandria a fim de executar essa tradução de todo o Antigo Testamento para o grego. E diz a lenda, né, que cada um desses 70 traduziu tudo sozinho, cada um sozinho, e as traduções dos 70 eram idênticas, né, de forma sobrenatural. E essa tradução acabou se tornando muito famosa. O filho de Alexandria contando sobre a lenda, né, que esses anciãos foram isolados em câmaras, né, e escreveram o mesmo texto palavra por palavra na tradução, principalmente do Pentateuco, né? Alguns tentam até dizer que a Septuaginta é um cânon particular, né? Existe um cânon específico na Septuaginta porque existem ali livros que geralmente não estão na Bíblia hebraica. Então, a Septuaginta, ela costuma ser dividida em 4 partes, né? A primeira parte são os livros da lei, né, que é o Pentateuco. A segunda parte são os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas e Primeira Esdras, mas não é o nosso Esdras. Primeira Esdras aqui equivale a Segunda Crônicas 25 até Neemias 8:13 e Segunda Esdras, que aí é o resto de Esdras e Neemias. Aí tem Esther, Judite, Tobias, né? Apesar de Judite e Tobias não estarem incluídos na Bíblia hebraica. A terceira divisão tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó, Sabedoria e Eclesiástico. Esses 2 últimos também não se encontram na Bíblia hebraica. E a quarta divisão corresponde aos profetas menores e os profetas maiores, né? Nessa porção, Jeremias é seguido por Baruque e Daniel é ampliado com algumas histórias que também não estão no texto hebraico, que é a história de Susana e a história de Bel e o dragão, né? Os livros dos Macabeus formam uma espécie de apêndice à Septuaginta e não pertencem a nenhuma das divisões principais, né? Essas obras são as chamadas deuterocanônicas, a gente pode falar melhor sobre elas
daqui a pouco. Beleza. Legal, muito bom. Ô Igor, o Antigo Testamento foi traduzido pro grego na Septuaginta, mas qual era a língua original? Era hebraico, mas também tem o tal do aramaico. Como é que é o relacionamento do Antigo Testamento com o idioma do seu tempo? Ótimo, exatamente. Então, o hebraico, gente, ele é uma língua, é importante lembrar que o sistema alfabético, ele foi criado, obviamente, aí pelos fenícios, né? A gente não tinha antes dos fenícios um sistema alfabético, ou seja, um sistema em que há símbolos que representam determinados sons do discurso, né? Sons da fala. A gente tinha sistemas pictográficos, né? A gente tem os famosos hieróglifos egípcios, mas são os fenícios que elaboram um sistema de representação fonética, né? Um sistema alfabético. Os israelitas, durante muitos anos, a gente sabe disso por vários achados arqueológicos, eles usavam a língua hebraica, como ele se desenvolveu entre os israelitas ali, mas com caracteres fenícios. Os escritos eram com caracteres fenícios. Só mais tarde, né, que depois, particularmente do exílio, é que os judeus vão adotar caracteres quadráticos, né, na escrita da língua hebraica, que foi uma influência aramaica nesse caso. E por falar em aramaico, apesar do texto do Antigo Testamento, ou do Tanar, ou da Bíblia hebraica ser predominantemente o hebraico, essa é a língua prioritária, né, a gente tem pequenos trechos ou pequenas interpolações, pequenos trechos na Bíblia que estão em língua aramaica. Pouca gente sabe disso, mas Gênesis 31:47 tem um versículo em aramaico, Esdras 4:8, Esdras 6:18, Jeremias 10:11, Jeremias capítulo 7 quase todo em aramaico, e Daniel, que tem um grande bloco, né, que é Daniel 2, verso 4 até o capítulo 7, verso 28, também estão aí em língua aramaica, né? Mas o texto, de fato, o grande corpo, né, aí da Bíblia, estão realmente em língua hebraica, que é uma língua semita, uma língua que tem vários parentescos com outras línguas dentro do Oriente Médio, da Mesopotâmia, dentro dali da região da antiga Babilônia, tem muita proximidade com línguas sumerianas, né? Então elas acabam se cruzando aí em vários pontos, e o fenício propriamente dito, né? Não apenas nos caracteres, mas na escrita fenícia. Então a gente tem aí conexões. Lembrando que o hebraico, ainda assim, o hebraico bíblico, né? Ele tem heranças linguísticas aí também até do egípcio, né? Então tem palavras que são importadas de outros contextos, na medida que Israel também vai se conectando com essas comunidades, né? Tem influência aí de alguma coisa da cultura cananeia, inclusive do panteão cananeu, algumas expressões, né? Então, isso é bom porque a gente situa aí em qual universo o hebraico, ou melhor, o Antigo Testamento se coloca em termos linguísticos. E a tradução da Septuaginta, né, Iago, é importante mencionar isso, é que mais tarde a Septuaginta vai ter um papel importantíssimo, né, para a comunidade cristã primitiva, principalmente na hora de traduzir, ou melhor, né, de apresentar a revelação do Antigo Testamento para uma população que predominantemente falava a língua grega, né? Ô Igor, mas você está falando assim da formação, né, do hebraico, dos quadráticos e toda essa coisa da língua, mas a gente vê lá, quando a gente vai ver no hebraico, que o professor lá na EBD vai mostrar alguma palavra, tem uns pontinhos, aí tem um negócio do maçorético, os manuscritos do Mar Morto. O que é isso? Uhum. O manuscrito do Mar Morto importa pro Novo e pro Antigo Testamento ou só pro Antigo? Uhum. O que é o maçorético? Excelente. Então, o que acontece? Bom, primeiro vamos falar dos manuscritos do Mar Morto aqui, uma questão cronológica, né? Bom, a gente durante muitos anos, inclusive a alta crítica da Bíblia, né? As pessoas que tratavam a Bíblia meramente como literatura e etc., e os críticos da Bíblia, né, sustentavam que a gente não tinha testemunhos muito antigos do Antigo Testamento, né? E de fato, durante muitos anos, os nossos textos eles eram medievais, praticamente preservados pela comunidade judaica, e eram textos medievais. A gente não tinha textos muito antigos. Com o evento, né, de 1947, quando aquele jovenzinho beduíno estava ali no deserto do Mar Morto, né, e ele encontrou lá aqueles vasos dentro de uma caverna e tudo, tem toda uma história legal, né, que ele quis se abrigar do sol, ele jogou uma pedrinha lá dentro para espantar algum animal que estivesse lá dentro, eu vi um barulho estranho, chegou lá, tinha aquele monte de vaso dentro da caverna, e aí tem toda uma saga, né, de mercado negro que roubou manuscritos. Aí Israel, lembrando que isso foi em 47, Israel foi fundado em 48, Israel moderno, né? Então Israel assume a responsabilidade de criar toda uma estrutura de museus e pesquisa acadêmica e técnicas de preservação dos manuscritos e trabalhos arqueológicos, enfim. E aí há um trabalho também de escanear, detectar, classificar, né? Porque muitos
haviam manuscritos inteiros ou praticamente inteiros, haviam muitos papiros e fragmentos muito pequenos. Inclusive foram achados textos em grego, né? Entre os manuscritos do Mar Morto também. Trechos da Septuaginta. É Isaías que está inteiro? Isaías está quase inteiro, né? Quase inteiro, né? Eu esqueci agora a abreviação do rolo de Isaías. Mas enfim, eu inclusive vi uma cópia, né? Eu fui no Museu do Livro em Israel e o Museu do Livro, ele tem as paredes do museu, é o rolo do profeta Isaías aberto inteiro, uma reprodução, né? Escaneada. E, cara, é um negócio extraordinário, porque você vê as criancinhas lendo, cara. Nossa! As criancinhas israelenses, cara, lendo na parede, assim, o texto de Isaías, é uma coisa mais impressionante de ver, cara. Porque aquilo ali acho que ele data de 2º século ou 3º século antes de Jesus, e é um testemunho absurdo, né? Do Antigo Testamento, assim, é um negócio incrível. Você me perguntou dos maçoréticos, né? Bom, enfim, o hebraico, ele originalmente, historicamente, a gente sabe disso, o hebraico, como o árabe também antigo era, e o fenício também, ele não tinha sinais vocálicos. Você tinha algumas consoantes que cumpriam um papel vocálico. O Vav, por exemplo, pode fazer o som do O, o Yud faz o som do I, o Re pode eventualmente, o Aleph eventualmente fazer um som próximo do A, mas claro, a maioria dos sons vocálicos do hebraico, eles eram inferidos, né? Você inferia a partir da construção consonantal da palavra, né? Da raiz, né? Você olhava para ela e falava, não, você inferia a vocalização, porque, óbvio, aquela representação consonantal da língua remetia o discurso falado, e no discurso falado, obviamente, o hebraico era cheio de vogais, né? É muito louco você ter uma língua que não tem vogal, né, cara? Na grafia é muito louco. Cara, é muito maluco. Mas assim, se a gente for pensar, cara, olha que coisa louca. Você pega assim, uma palavra, por exemplo, se eu escrevo pra você BRT, sem vogal, você começa a inferir barata, barato, né? E dependendo do contexto, você chega à conclusão do que está escrito ali. É claro que em hebraico isso ainda é mais facilitado, assim, porque as variações vocálicas, elas respeitam determinadas estruturas e contextos, isso te ajuda muito a inferir a vocalização. Mas isso foi ficando complexo. Cara, você falou BRT, eu só lembrei de Buzz Rapid Transit, que era... Sei que era... Eu fiquei pensando aqui, eu pensei que você ia falar a sigla do negócio de transporte urbano e tal. Eu lembrei, aqui em Brasília tem BRT. Aí eu falei, uai, que ele tá que exemplo é esse, aí? BRT é BRT, ué. Que doideira. Alô, André Heinck, seja bem-vindo ao Baixo Clero. Muito obrigado, estamos aí. Estamos aqui para conversar com você um pouco, André, sobre esse contexto do Antigo Testamento. Mas antes de você conversar com a gente, fala um pouco quem é você, quem não te conhece, qual é a sua formação, origem, igreja. Quem é o André Heinck? Ok, eu sou batista, natural do interior do Rio Grande do Sul, de Ijuí. Venho de uma tradição batista alemã, onde a escola bíblica dominical é central na formação teológica dos membros, né? Então, digamos assim, a grande parte da minha base veio da escola dominical da igreja, né? Depois disso, eu tive a minha formação em bacharelado em Santa Maria, me formei em desenho industrial. Então, na verdade, eu sou designer, né? Trabalho na área de criação gráfica de marcas, identidade visual, embalagens, nesse sentido gráfico, né? Depois disso, eu tive uma segunda formação, que foi em História. Então, eu fiz licenciatura em História na URGS, aqui em Porto Alegre. Isso já faz menos tempo, né? Isso foi agora, já depois dos anos 2000. E nessa formação, então, eu acabei completando um pouco daquilo que eu já conhecia, da base teológica da igreja em si, né? Depois, agora recentemente, eu fiz um mestrado, só que o mestrado, então, na área de teologia, né? Então, na verdade, eu não tenho uma formação teológica de bacharelado, nada nesse sentido. É uma formação mais autodidata, vamos dizer assim. Mas agora, no mestrado, então, eu tive a minha primeira formação mais acadêmica, digamos assim, na área da teologia. Aí, no momento, eu estou cursando, então, o doutorado em teologia. Legal, muito bom. E o seu mestrado é focado em história, o doutorado também, né? Exato, eu trabalho na história do cristianismo na América Latina. Esse é o meu foco de trabalho. No doutorado? No mestrado e no doutorado. Ah, legal. E vai sair livro? Olha, cara, se Deus quiser vai, mas ainda tô no começo da pesquisa, né? Tá bom, vamos aguardar. André, como que a gente pode entender a questão da importância de outras culturas para entender o próprio contexto judaico do Antigo Testamento? Você tem se dedicado ou já se dedicou a este tema, né? Então, como que a gente pode entender isso e por que existe essa importância? O que te chamou a atenção
neste tema de conhecer as outras culturas? Olha, o que acontece? Isso me abriu os olhos, principalmente quando eu estava fazendo a faculdade de História, né? Como eu sempre, já por motivos do estudo bíblico, eu sempre gostei mais da história antiga, né? Mas estudava de uma maneira mais informal. Quando eu fiz a faculdade de História, começaram a saltar aos meus olhos uma série de elementos que é nos detalhes que você vai percebendo, né? Dessas culturas de outros povos, que esses elementos eles vão aparecendo de certa maneira nas entrelinhas do texto bíblico, né? Sem ser mencionado diretamente, mas existe uma discussão com essas culturas e com esses pensamentos religiosos de outros povos nas entrelinhas do texto bíblico. E a gente só percebe isso quando você conhece essas outras culturas, né? Porque o autor bíblico, claro, ele não está escrevendo diretamente para nós, ele está numa discussão dentro do contexto dele, né? É uma revelação divina e tal, mas ele está discutindo dentro do contexto dele com interlocutores, e eles estão dentro de um contexto de mundo antigo. Então, quando a gente sabe quais são os princípios que estão regendo a cosmovisão, regendo a forma de viver desses interlocutores dos personagens e daqueles que viveram no mundo antigo, então se abre de repente uma janela para entender que, puxa vida, ele está tratando de outras coisas que não aparecem explicitamente no texto também, né? E isso é o valor de conhecer essas culturas. Sim, e quem são esses povos? Quais são essas culturas? Como que elas influenciam os judeus na história do Antigo Testamento? Assim, por exemplo, né, quando você olha a narrativa do Êxodo, já temos um elemento explícito ali. O Êxodo acontece do Egito. Então existe uma interlocução com o Egito já nesta história do Êxodo, né? Quando a gente vê, por exemplo, a conversa de Moisés com o faraó, esse debate dele, a nossa percepção do que está acontecendo ali muda quando você sabe que para o egípcio o faraó é uma divindade encarnada. Ele não é simplesmente um representante do divino, ele é divino, ele é considerado divino. Então Moisés está encarando aquilo que os egípcios entendem como um Deus vivo. Então muda a dramaticidade do que você está lendo no texto bíblico, né? O texto do Gênesis, por exemplo, aparecem ali várias narrativas que também existem no contexto mesopotâmico, né? Lá da região da Babilônia, da Assíria, de Nínive, por exemplo. Então essas narrativas que estão lá, elas servem de fundo de palco para o texto bíblico também, né? Eles estão dialogando com isso. E aí quando você percebe esse diálogo, você entende, puxa vida, Gênesis ele acontece dentro de um contexto da Mesopotâmia, onde está em foco também o debate sobre a origem das coisas, a origem do mundo, o dilúvio e tudo mais. E aparece ali uma versão do texto bíblico diferente da versão mesopotâmica. E por quê? Porque é um debate teológico acontecendo ali. Mas a gente sabe qual é o debate quando você entende na religião mesopotâmica como eles concebem o surgimento do mundo, como eles concebem o papel dos deuses no cosmos e tudo mais, né? Então ali que salta aos olhos esse entendimento, então, por exemplo, dos dias da criação e como ele está funcionando dentro desse debate. Sim. Esses são apenas dois exemplos, né, do texto, digamos, lá do início da Bíblia. Né? E depois tem os outros, né? Quem são os outros povos que são os cananeus, os babilônios? Os cananeus, então, né? E me parece que os cananeus são a principal referência, né, de contato, porque afinal eles convivem com eles durante séculos ali em Canaã, né? Inclusive, na minha opinião... Eles são inimigos, não é? Vivem nesse conflito permanente, não é? Eu acho que é mais ou menos, sabe? Eu acho mais ou menos. Eu acho que a relação com o passar do tempo ela vai ser mais de assimilação dos cananeus do que de inimigos. Você vê, por exemplo, Davi, ele tem um vizinho cananeu, Jebuseu, de quem ele compra o terreno. Poxa, isso não é atitude de um inimigo, não? É verdade. Isso é diálogo. É verdade. Isso é diálogo, né? Então, esses detalhes que aparecem no texto bíblico nos ajudam a entender, né, vários elementos outros, né? Por exemplo, o Deus El, que aparece na Bíblia como um nome válido de Deus, ele tem origem cananeia. Ele não é origem hebraica. Olha só. Ele aparece no panteão dos cananeus. Então são detalhes que a gente tem que entender. Puxa, mas então como é que funciona essa relação? Ela é mais complexa do que nós imaginamos. Não é simplesmente uma postura de nós e eles.
Sim, né? sim. Existe entre nós e eles, existe toda uma relação que inclusive de assimilações, inclusive de trocas. Existe uma troca cultural que afeta os judeus na formação da sua cultura, né? Inteiramente, né? Eles não são um bando de extraterrestres que caíram na Terra com uma cultura pronta. E as culturas, elas nascem assim, dos entrechoques, das comparações, de assimilações e rejeições, as duas coisas acontecem, né? Então, os cananeus são um exemplo muito forte disso, né? Mais adiante, né, quando você vai chegando já no período do exílio, eles vão encontrar os persas, né? Com os persas, eles têm uma imensa troca, né, de ideias, até porque entre os persas surgiu uma outra noção de monoteísmo, que é o de Zoroastro. Então, poxa, como é que você conversa e o que você aprende de outra cultura que também crê em um único Deus existente, criador do mundo? Como isso influencia também a tua relação, né, com Deus e o entendimento? Então, isso tudo também está no pano de fundo, né, da formação da Bíblia e da própria formação do povo de Israel. Depois deles, nós temos ali os gregos, né? Então, o grego, embora não apareça uma relação muito forte na nossa Bíblia protestante, porque nós não temos Macabeus, mas eles são determinantes para o Novo Testamento, né? O Novo Testamento inteiro é escrito em grego. Eles moldam a cultura do Novo Testamento, né? Claro. É por isso que eu sempre digo assim, quando você termina de ler o Antigo Testamento em Malaquias, começa a ler Mateus, você tem a sensação que trocou de planeta, né? A linguagem, inclusive, ela se torna muito mais próxima da nossa. Por quê? Porque nós somos uma cultura baseada num pensamento mais grego, né? E o Novo Testamento já é escrito em grego, então a linguagem se aproxima da nossa. Por isso que a maioria dos leitores comuns, vamos dizer, da Bíblia, tem mais afinidade com o Novo Testamento que o Antigo. É por causa esse gap, assim, esse salto cultural que acontece ali no período interbíblico. Verdade. Esses dias eu até comentava lá na igreja do IBD que a gente termina Malaquias, quando chega no Novo Testamento a gente encontra uma série de coisas que não estavam mencionadas no Antigo Testamento. Exato. Os rabinos, as sinagogas, exato, né? O Império Romano que foi formado e tudo ali em Atos, todo aquele contexto de Atos de governador ali assim, quem que foi Pilatos, né? Qual era o papel desse povo, e realmente é importante estudar isso para entender com mais propriedade o texto bíblico, né? Legal mesmo. Claro. Até nessa relação ali do que você menciona, o Pilatos, porque aparecem duas figuras às vezes juntas no texto bíblico, que aparece um governador e aparece um rei. Só que quando você lê o texto, você fica confuso, porque o cara na estrutura, que tem a estrutura superior, né, que é o superior, não é o rei, é o governador. Poxa, mas como funciona isso? Né? Por quê? Porque aí você tem que entender os romanos, que aí sim são determinantes em toda a estrutura política do Novo Testamento, saber como é que funcionam, como é que pensam, né? E a espécie de desprezo que o romano tem pela ideia de rei, de governo monárquico, né? Sim. Então essas coisas, gente, quando você conhece esses detalhes e aí lê o texto bíblico, aí muda. Aí você entende, puxa, por que quando Paulo encontra um tribuno, e esse tribuno pergunta para ele, poxa, você é cidadão romano de nascimento? E ele diz, eu comprei. A afirmação ali, na verdade, está dizendo que Paulo é superior a ele. E nós pensaríamos, não, é o contrário, porque ele teve mérito, ele comprou. E não, a superioridade em termos de cidadania é de quem nasceu e não de quem comprou. Paulo tá tirando onda, né? Claro, tá, totalmente. Então, esses detalhes são interessantes porque eles enriquecem muito a leitura do texto bíblico, né? Ele com ganha certeza. Vida e você compreende melhor o que tem por trás, né, do texto. Sim, e André, esse interesse seu por esse tema gerou um livro, né? Sim, você lançou este ano um livro pela Thomas Nelson em parceria com a BT Books, e o livro se chama Os Outros da Bíblia, História, Fé e Cultura dos Povos Antigos e sua atuação no plano divino. Como é que funciona esse livro? Como que surgiu a ideia? Do que ele trata? Fala um pouco pra gente. Vende o seu peixe. Ok, então, o livro ele começou, na verdade nunca tive a ideia de escrever um livro, né? Eu fiz um curso no seminário aqui em Porto Alegre, que eu dou cursos de panorama bíblico de Antigo e Novo Testamento, e eu notei que o pessoal tinha dificuldade nessa relação entre o texto bíblico e a história antiga, né? Então eu pensei, vou montar um curso em que eu explique então como é que funcionam essas culturas e onde aparecem esses pontos de contato com a Bíblia, né? Em alguns momentos, vamos dizer, uma vista geral disso. E o curso funcionou super bem, né? Fiz 2 edições
anotações dele e tal. E aí teve um pessoal que participou do curso, amigas do Bibo, e elas indicaram para ele, olha, Bibo, quem sabe você grava uns podcasts sobre isso. Então o Bibo entrou em contato comigo, eu topei, gravamos então uma série de podcasts, e aí o pessoal começou a pedir, poxa, onde é que tem bibliografia sobre isso? Porque tinha muitos interessados, né? E eu digo, olha, cara, um livro que trata sobre isso não tem. Eu posso indicar várias bibliografias, mas aí são autores seculares que vão tratar das outras culturas e não vão fazer essa ponte. E tem alguma coisa em literatura em inglês, em alemão e tal. Eu digo, puxa, não tenho muito o que fazer. Aí o Bibo começou a dizer, cara, escreve um livro aí, vamos fazer um material para publicar. E eu, tá, vamos fazer então. Então eu peguei e juntei esse material todo que eu já tinha desenvolvido, fui atrás de uma pesquisa a mais, né? A biblioteca da Este, aqui onde eu faço o doutorado, é sensacional, ela é a maior biblioteca em teologia da América Latina, então ali tem um vasto material. Então eu consegui juntar esse material todo e escrevi o livro, preocupado também em ter uma notação científica, então todo ele tem bem certinho a justificativa de onde veio, a informação, o livro, a bibliografia e tal. Então é todo com a nota de rodapé certinho, mas a linguagem se mantém numa linguagem acessível. Então eu me preocupei em fazer uma linguagem para o leitor comum principalmente, né? Então essa... E não pro acadêmico, né? Eu não faço ali um debate acadêmico. Não é um livro técnico, então? Não, ele não é técnico. Embora ele tenha a referência necessária para qualquer tipo de citação acadêmica, né? Então... sim. Ele não é técnico, mas é útil para contexto de seminário. Claro, ele é amplo, né? Olha, não tenho a menor dúvida. Ele pode ser usado em qualquer seminário, em qualquer academia, ele pode ser usado como referência justamente porque ele obedece, vamos dizer, ao rito técnico da academia, né? Ter a nota de rodapé, ter a explicação de onde veio, isso tudo ele obedece. Mas a linguagem, eu preferi uma linguagem mais holística, né? Mais universal, assim, para qualquer leitor. Sim, legal. E eu tô com um livro em mãos, eu recomendo, eu tive a oportunidade de ler antes de lançar, eu acho isso muito chique, cara, obrigado. Realmente é um trabalho muito primoroso e ele, na edição que saiu pela Thomas Nelson, saiu com mapas, né? Isso é muito legal. Tem um mapa de Canaã e tudo, então acrescenta bastante mesmo, né? São mapas que eu mesmo fiz, eu produzi o mapa, capa e tal, né? Porque é aí que tá a minha formação de designer para egresso. Sim, isso é importante, você que fez a capa, né? A capa, diagramação... Você que diagramou? Mapas, tudo. Sim, a diagramação é minha também, né? Eu trabalhei nisso. Você quase foi lá imprimir então, aí. Só faltou isso, né? Se tivesse gráfico, eu imprimia. Que legal. Então, cara, eu vi aqui no sumário do seu livro, você aborda, os capítulos são o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui, tá, do livro. Você fala, o primeiro capítulo é Deus entre os outros, eu imagino que você vai dar ali uma contextualização da importância, que é o que a gente tá conversando, né? Os mesopotâmicos, os egípcios, os cananeus, os persas, os gregos, os romanos. E os outros entre nós. Eu quero te perguntar o seguinte, cadê os sumérios e os babilônios? Aí que tá, os sumérios e babilônios, eles entram dentro do contexto mesopotâmico. Olha que interessante. Por quê? Porque a Mesopotâmia, na verdade, ela é um imenso caldo de várias culturas, mas, por exemplo, os sumérios, que são os mais antigos, de certa maneira, o padrão que eles desenvolveram em termos de religiosidade acabou sendo replicado em toda a Mesopotâmia. Então, ali a gente tem uma visão genérica, uma cosmovisão muito, muito semelhante entre esses povos. Embora existam diferenças, né, peculiares entre cada um deles, mas o caldo cultural ele é basicamente o mesmo. Entendi. Né? Então, e é muito influenciado por essa dupla, principalmente sumérios e acádios, que eram os mais antigos. E aí depois babilônicos, assírios e outros são culturas mais recentes, mais do tempo da história bíblica, e aí então são os que geraram os grandes impérios ali da relação com a Bíblia. Mas o caldo cultural vem desses caras, que são chamados mesopotâmicos no sentido genérico. Na verdade, o mesopotâmico não existe enquanto denominação, né? Esse é o nome que os gregos deram para aquela região, mas a gente está usando ele no sentido geral para todos esses povos ali, né? Mais ou menos como cananeus, né? O cananeu não é um tipo. Cananeus são vários povos lá do meio que habitavam Canaã, né? Mesopotâmia é a mesma coisa. Era uma estrutura, os cananeus tinham uma estrutura tribal, não é? Depende. Alguns sim, outros não. Quem é mais tribal seriam os arameus, né? Do aramaico lá. Eles são uma estrutura mais tribal. O cananeu não é tanto. O cananeu ele já é um modelo mais citadino, misturado
cuidado, assim, mas aí a gente já entra nos termos mais técnicos aí. Que tá no livro explicado. Tá no livro a gente explica alguma coisa. Legal. Legal. E é interessante que você fala sobre os outros hoje no livro. Como é que funciona isso, dos outros hoje? Você procura falar sobre o diálogo do cristão com a cultura ou não? Qual é o foco? A gente entra um pouco, assim, a gente apenas toca nisso, né? Eu toco nisso por quê? Porque no início a minha tese é que ali Deus entre os outros é de que Deus deixou plantado entre as culturas algum testemunho de si mesmo e que essas culturas, ao pensarem a religião, em alguns pontos eles se aproximaram da revelação bíblica. Não quero dizer que eles tiveram uma revelação bíblica, mas eles se aproximaram. E é essa aproximação que me gera, então, esses contatos em que Israel concorda com outras religiões, né? Agora, lá no final, a gente vai fazer o que? A expansão. Então, o que é essa relação nossa com outros hoje? Temos outras percepções também de sagrado e de religião no mundo, de outras culturas e outras religiões atuais, e que elas têm também alguns pontos de contato com a nossa revelação e a revelação bíblica, né? Então, um exemplo disso, eu trabalho ali muito com o C.S. Lewis e o Tolkien, que são camaradas que estudavam esses mitos modernos. Sim. E eles defendem ali o quê? Que se todas as religiões, de alguma maneira, têm o mito de um Deus que morre e ressuscita, ou de um Deus que entrega seu sangue pela humanidade, pelos homens, né? Todas as religiões têm alguma ideia nesse sentido, é porque essa história é verdadeira, é uma verdade. Então ele diz o quê? Que as religiões, de certa maneira, têm uma espécie de sonho profético de algo que viria. Então é um troço fantástico tu pensar que Deus, de certa maneira, coloca nos povos em geral uma expectativa que é cumprida em Cristo historicamente. Então essa é a ideia que o Lewis mesmo ele menciona, ele fala isso, né? Que em Cristo o mito e a história se encontram. Quer dizer, os mitos das religiões, elas se tornam história concreta em Cristo, e Cristo traz então a salvação e do plano de redentor de Deus e tudo mais, né? Muito legal, muito legal. Que legal, André. Que bênção. E então, obrigado, você esclarece muito. Eu acho que você dá uma contribuição muito importante para o Brasil, porque eu também, na dinâmica assim, de aulas na igreja, eu percebo que as pessoas às vezes têm essa dificuldade, né, de entender o contexto cultural, histórico dos outros povos. Eu, quando era criança, cara, eu tive muito essa coisa na minha cabeça de imaginar o povo, os israelitas, meio isolados, assim. Nunca me foi colocada essa questão de que eles estavam vivendo entre outros povos, né? Claro. Quando eu consegui perceber isso, assim, de que havia muita coisa acontecendo na história no mesmo período, paralelamente, abriu muito a minha mente, né, para perceber essas influências e tudo mais. Então, eu acho que isso realmente acrescenta. Às vezes as pessoas têm a noção assim, puxa vida, tu tá desdizendo a Bíblia. Não, cara, eu tô confirmando a Bíblia. Exato. Eu tô desdizendo, às vezes, alguma tradição que nós temos que às vezes tem alguns olhares equivocados, né? Então, a gente tá confirmando a Bíblia, porque, puxa, a Bíblia, ela me afirma lá que José casou com uma sacerdotisa egípcia e que 2 tribos de Israel descendem de egípcios, são meio egípcios, né? Que são os filhos dele, né? Manassés e Efraim. Sim. Depois, o texto bíblico também me afirma que Moisés casou com uma cuxita, uma negra lá do sul, e que causou uma revolta no meio do povo de Israel. Quer dizer, eu tô buscando a afirmação da Bíblia. Né? Esse que é o sentido da gente perceber, então, esses intercâmbios. Esse é o legal de estudar os contextos. Eu acho fascinante. Isso diferencia bastante a Bíblia de outros relatos, até de origem, né? Porque a Bíblia tem essa questão realista e palpável e concreta de identificar no tempo, né? Na história. Exato. Não é aquele relato etéreo como a Teogonia de Exildo lá, né? Que é aquela coisa assim. Exato. Que não tem referência, né, temporal, uma coisa muito solta, né? A Bíblia exatamente. Não, ela tá impregnada de realidade. Exato. Né? E tanta realidade que expõe todos os podres dos seus heróis, né? Coisa que poucos fazem. É verdade, cara. Muito legal, André. Muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Fica a recomendação do seu livro, Os Outros da Bíblia, pela Thomas Nelson, lançado este ano, para quem quer conhecer mais os outros povos e entender melhor o panorama do Antigo Testamento. Quem quiser te conhecer melhor, te encontra onde? Olha, cara, me acha nas mídias, aí eu tô nelas, né? Postando alguma coisa, tentando não brigar com ninguém, né? O melhor é o silêncio. E, eventualmente, gravando alguma coisa com o Bibo também, né? Então a gente nos segue lá, que a gente tá sempre avisando onde estamos e o que a gente está publicando e fazendo. Legal, muito bom. Valeu, André. Deus te abençoe. Abençoe vocês também aí. Muito obrigado aí pela conversa. Um abraço, até mais. Um abraço.
Mas eu tenho um exemplo que você falou aí, Igor. Imagina comunicação de internet, Twitter. Alguém escreve VC e a gente sabe que é você, né? A gente lê você, né? Belezê, tamo junto, Exato. né? TQR, agora tem o TQR, né? Eu aprendi isso aí agora. TQR, não sei essa não. É o tem que respeitar. Ah, você tá de brincadeira, velho. Não, tô não. O Iago é muito jovenzinho, Igor. O Iago é muito jovenzinho. Ele é mó ligado nessas coisas. Eu também não sei de nada. Eu sou mó idoso. Eu não vou nem falar. Mas volta aqui, vamos sair aqui Volta, pelo amor de Deus. Matar o maçorético. Bora. Mata não, coitado, mata não. Então, o que acontece? Por falar em matar, né? A língua hebraica, gente, ela correu o risco muito grande, né, de perder a vocalização, principalmente por causa da diáspora judaica. Israel tá fora dos seus territórios, então não se fala mais hebraico de maneira ordinária, né? Então, o hebraico ficou restrito aos ambientes litúrgicos, às sinagogas. E aí os judeus, por uma questão até providencialmente, né? Os massoretas, inclusive o termo massoreta ou massorete, quer dizer, os tradicionais, né? Então, eles tinham um zelo pela tradição, eles acabaram criando um sistema de vocalização escrita, né? Porque antes a vocalização era só oral. E aí eles criam os sinais diacríticos, massoréticos, os nekudot, como a gente fala em hebraico, né? Que são esses pontinhos que a gente vê em cima e embaixo das consoantes hebraicas. O mundo árabe fez a mesma coisa. Não sei se vocês sabiam, a língua árabe criou um sistema tipo massorético também, para vocalizar o árabe. Nem imaginava. O Alcorão, por exemplo, ele não é vocalizado, mas existem versões vocalizadas, né? Do Alcorão, que o pessoal até tem uma crítica, assim, modernizou o árabe do Alcorão e tal. E é muito legal que isso está intimamente relacionado ao fato do judaísmo ser ter uma tradição oral muito forte, Exatamente, né? Tudo a ver. Você falou que estava na diáspora e tudo. Quando que foi os massoréticos? Quando que século massoretas fizeram isso? Século XI depois de Cristo, a Idade Média. Legal. Aí, entrando mais especificamente nos livros, na formação dos livros, na escrita, a gente sabe que Moisés escreveu o Pentateuco, né? Aí tem os vários autores lá dos outros livros. Exceto a morte. Eu ia entrar nisso mais na frente. Mas antes de entrar nessa questão específica de Moisés, da morte dele lá no Deuteronômio, eu queria que você falasse acerca dos nomes dos livros, assim, que no hebraico não tem o mesmo nome, né? Que esses nomes, os nossos são do grego, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco da disputa que existe em relação à datação de alguns livros, né, que o pessoal da alta crítica vai datar alguns livros mais tardiamente, a gente tem uma visão mais ortodoxa, acredita numa datação mais prévia, e queria que você falasse um pouco sobre essa questão da época em que os livros foram escritos e por que a gente acredita em um e não em outro. Então, são duas coisas, né, os nomes, por que a gente chama eles com os nomes que não são os nomes em hebraico e a data desses livros, as datas. Você já tá percebendo, Igor Miguel, que o João não consegue fazer uma pergunta de cada vez, né? É porque eu quero otimizar o tempo. Vamos remir o tempo, gente. Coitado do entrevistado, às vezes dá uma pena, tá ligado? Eu fico olhando. Desculpa, Igor. O cara vai só. O cara vai só estreitando o meu caminho, porque eu tô dentro do meu quarto aqui, tô longe do meu escritório, cadê meus livros? Tô aqui no desespero, você não tem noção, cara. É prova oral isso aqui. Prova oral total. Exame doutrinário, hein? Que é isso? Os 5 primeiros livros da Torá, por exemplo, isso é muito legal. Eu falo isso direto aqui na escola de imersão bíblica aqui na nossa igreja, que é o seguinte, os 5 primeiros livros da Torá, por exemplo, os judeus têm o hábito de nomear esses livros por palavras-chave que aparecem logo no início das obras. Lembrando que, obviamente, os textos antigos não tinham versículos e capítulos, né? Então, era um texto contínuo. Então, eles pegavam a palavra-chave do início de cada livro. Então, Gênesis, por exemplo, tem o nome de Bereshit, que quer dizer no princípio, em hebraico. O segundo livro, o livro de Êxodo, tem o nome de Shemot, ou Shemot, depende da escola aí de pronúncia das vogais, né? Shemot, que é o livro de Êxodo, porque Shemot quer dizer nomes, que o livro de Êxodo começa, esses são os nomes são os nomes das tribos de Israel e tal. O terceiro livro, Levítico, em hebraico é Vaikra. Vaikra quer dizer e chamou, porque o texto começa e chamou o Senhor a Moisés, né, e tal. O quarto livro, que é Números, em hebraico é Bemidbar, quer dizer no deserto, porque o livro começa, né? E falou o Senhor Deus a Moisés no deserto, uma coisa assim. E o último é o livro de Deuteronômio, que em hebraico é Devarim, que é palavras, são essas as palavras do Senhor e tal. Então, é curioso porque durante muito tempo, os judeus olhavam para essa sequência de palavras dos 5 livros como uma espécie de narrativa. Olha que doideira. Tipo, tenta ler isso como uma frase, traduzido, né? No princípio, Bereshit, né? No princípio, nomes e chamou no deserto com palavras, né? Ô, louco. Louco isso, né?
velho? É uma narrativa. Muito legal, muito legal. Tem essa questão de ser um livro só, né, também. Exato, exatamente, cara, exatamente isso. E aí, cara, tem umas coisas que o pessoal passa batido assim, mas, cara, é muito legal de saber. Por exemplo, uma coisa que, a palavra escriba, em hebraico, sofer, né, em hebraico, sofer é escriba, né? Sofer é da mesma raiz de livro, né, sefer, e é da mesma raiz de número, sefirá, que é tudo a mesma raiz, sefirá. E existe uma relação entre ser escriba e saber contar. Aí você fala, como assim? Se você pega a Bíblia, o texto massorético, pega o Gênesis aí, por exemplo, naquela Bíblia a Stuttgartensia, né, que é o Antigo Testamento de Stuttgart. Se você olhar o final do texto massorético de cada livro, Gênesis, por exemplo, tem umas palavras, tem umas frases escritas em hebraico fora do texto canônico. Aquilo ali são números, cara. É que os escribas contavam quantas palavras, quantas letras, entendeu? Eles contavam literalmente no final de escrever o texto para checar se houve algum erro ou não na cópia. Então tinha que bater tudo certinho, tinha que bater o número de palavras, o número de letras, entendeu? E essa era uma forma de manter a estrutura do texto. Então, há quem diga, dentro dos acadêmicos aí de Antigo Testamento, que os escribas, eles tentavam editar e organizar o cânon e os textos de uma forma que construísse uma coisa meio lógica, assim, sabe? Então, essa sequência de frases, eu até falo muito isso, depois, lá no Novo Testamento, essa sequência é uma sequência que você vê no ministério de Jesus, cara, nos primeiros anos do ministério de Jesus, essa sequência do Pentateuco. Por exemplo, o livro de Marcos começa com a palavra Bereshit, né? E falando lá, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Aí, o segundo livro é nomes, né? Jesus recebe o nome do anjo lá, ele será chamado Jesus, né, e tal. Então, ele é nomeado lá. Aí, e chamou. Aí, o Jesus é chamado por Deus ali, né, no batismo dele. E aí, logo depois, ele vai pra onde? Vai pro deserto, que o Espírito Santo leva ele pro deserto. E com que texto que ele luta contra Satanás no deserto? Quem lembra aí? Alô? Tô ouvindo aqui embasbacado aqui, eu não consigo nem falar. Eu também. Eu tava com o microfone cortado aqui, mas eu tava tentando responder. Um Deuteronômio. É muito louco isso, né? Chocado, cara. Eu estou em choque, perplexo. Eu tô arrepiado aqui, O episódio podia acabar já, só pra gente ir orar, assim. Se você tá ouvindo... Não, quero mais. Se você tá ouvindo, se dá um pause e vai orar e agradecer a Deus por essa beleza. Sério mesmo. Lembrando que os 5 salmos, né, que a gente tem na Bíblia, os 5 livros de salmos, né, que são os grupos de salmos, eles foram divididos em 5 grupos por razões litúrgicas. Por quê? Porque nas sinagogas a Torá ela é lida inteira, né, em 54 parashiot, 54 porções. Se você pegar aí o texto massorético, ele tem essa divisão das 54 porções, são 54 sábados que dão num ano do calendário judaico, né? Então, os judeus, o que eles faziam? Eles liam uma porção do Pentateuco, uma porção dos outros livros do Antigo Testamento e combinavam com um salmo desses 5 salmos. Então, por exemplo, se você estava no período de ler Bereshit, Gênesis, você ia ler algum salmo do primeiro livro de salmos. Lembrando que quem tem a Bíblia aí, tem umas Bíblias que já colocam lá, livro 1, não tem lá nos salmos? Livro 1, livro 2, livro 3. Aqueles livros são 5... Mas a ordem é diferente dos salmos, né? Assim, além dessa ordem dos livros, dentro dos salmos, a ordem dos salmos é diferente, né? Da Bíblia hebraica da nossa, né? Não, é a mesma ordem. Muda na Septuaginta, né? Na Septuaginta. Desculpa, é verdade, muda. É na Septuaginta. Então é isso, assim, são as curiosidades aí da Bíblia hebraica, né? É muito legal, cara, muito legal. Tem o paralelo de Mateus também, né? Que Jesus sobe ao monte, o Sermão do Monte é um paralelo de Moisés subindo no Sinai para entregar, para receber a lei, né? Ah, sim, paralelismo. Jesus como legislador. Isso mesmo. Isso é muito legal, né, cara? É muito profundo. Aí tem a questão da datação também, né? Pois é, esse negócio de datação aí é complexo porque, na verdade, a gente tem aí uma tradição de Antigo Testamento, de interpretação do Antigo Testamento, que é muito ligado às escolas de alta crítica bíblica, né? Que é a teoria das fontes, né? O pessoal já deve ter ouvido falar aí, ou se não, quem vai mexer com o Antigo Testamento acaba lidando com isso, né? E, bom, tá muito associado a um nome mais antigo, acho que é o Julius, me lembra o nome deles aí, gente, Wilhelmhausen. Acho que é Wilhelmhausen, né? Que é o... O alemão é Wilhelmhausen, né? Wilhelmhausen? Eu não sei se... Meu querido, você pronuncia hebraico tão direitinho que você pode pronunciar errado o que você quiser.
É verdade. Eu acho que é Julius Wellhausen, eu acho, né? Eu acho. Ele era um hebraísta também, era arabista, islamólogo, o cara era violento, né? Mas ele era um cara que estava mais próximo de uma tradição crítica aí da Bíblia e tal. E ele vai teorizar essa questão. É Wilhelm von Hausen. O que eu disse? Von Hausen? Von Hausen. Como é que é? O V no alemão tem som de F. O que eu disse? Von Hausen? Como é que é? O V no alemão tem som de F. O que eu disse? Ai, cale-se, você me deixa louco! Olha. Wilhelm von Hausen. É por isso que o Eric Voegelin, que todo mundo chama de Voegelin, é Voegelin. É Voegelin. É Volkswagen a montadora, não é Volkswagen. É Volkswagen. É. Outro selo de babaca. Tudo, ai meu Deus do céu. Quem suspeitava que a gente era babaca, agora tem certeza. Vai lá, Igor. Então, aí bom, esse cara aí que vocês citaram o nome dele, o Julius, né? Vou falar Julius, tá? Que fica mais intimista. O pai do Cris, fala pai do Cris. O pai do Cris. Eu acho que ele tinha mais de 2 empregos, tá? Pelo que eu tô vendo. Mas então, ele trabalhou a hipótese documental, né? Ou então que o pessoal chama de teoria das fontes, que é basicamente que o Antigo Testamento, como um todo, né, tem basicamente 4 fontes aí. Uma fonte eloísta, javista, sacerdotal, deuteronomista, né? E isso vai acabar produzindo, assim, muito desconforto, principalmente com a ala mais ortodoxa de leitura bíblica, né? E etc., porque ele considerava que mesmo uma obra, por exemplo, uma obra do Pentateuco podia ter 2, 3 fontes ali, e foi editado e composta como um volume único. Bom, eu não vou entrar na discussão dessa teoria das fontes, que isso tem uma complexidade, já existem críticas muito bem feitas, inclusive, à teoria das fontes, à teoria documental, mas é claro, também não dá... mas explica um pouquinho aí, hein? Mas dá ao menos um highlight aí, pessoal. Você fala da refutação ou da tese do Julius? Dos dois. Então, não, a tese do Julius é isso que eu falei, ela tem, o pessoal chama de teoria das fontes por isso, é que, na verdade, o Antigo Testamento, você pega, por exemplo, o livro de Gênesis, ele detecta no livro de Gênesis uma obra editada, então, para ele, seria ingenuidade dizer que Gênesis é uma obra mosaica, diretamente mosaica, então, para ele, não, existem trechos de Gênesis que têm origem pós-exílica, depois do exílio da Babilônia, imagina, né? Tem trechos que são mais antigas, que ele chama esses trechos mais antigos de eloístas, tem trechos que são intermediários, são os textos javistas, deuteronomistas que estão muito ligados à questão pós-exílica também, tem um período mais do templo, que estão determinados textos do período sacerdotal, o período do templário, estão no corpo do texto, e ele tem uma técnica para ele detectar esses blocos dentro de um texto único. E isso tornaria, claro, a leitura do Antigo Testamento muito mais complexa, porque você não poderia ler um livro de Gênesis, Êxodo, como se fosse um bloco monolítico. Ele foi criticado, foi questionado, porque essa metodologia não tem muita base empírica, né? Então, ele tem, na verdade, é uma análise literária. Só te interrompendo um pouco, para dizer de quando que ele quando que esse Julius, ele viveu, essa teoria? Ele é do século XIX. Século XIX, né? Ok. Tem uma sopa de letrinhas, não tem? Dessa crítica dele? Com a teoria das fontes. Tem aquela sopa de letrinhas lá para facilitar, não tem? Como é que é em português, mas eu não sei como é que é em alemão, né? Mas em português é JSD, né? Que é eloísta, javista, sacerdotal, deuteronomista, né? Que o pessoal fala que são as 4 fontes aí. Mas, cara, era isso aí que tem um pessoal agora, velho, muito feio. Tem um israelense que se chama Ezequiel Kaufman, escreveu um livro chamado As Origens da Religião de Israel. Inclusive, em português, é uma obra gigantesca, mas em português tem uma versão resumida. Como sempre em português adoram fazer isso, me dá uma irritação. Eles fizeram um volume único fininho. Tipo, um resumo da teoria dele em português pela editora Perspectivas da USP, né? É Perspectivas? Acho que é isso mesmo. Da USP. E aí, cara, mas é um livro muito bom. Mesmo a versão resumida ajuda pra caramba. E ele, velho, por exemplo, ele faz muitas críticas ao Julius Wellhausen, e ele não é um cara, assim, crente, é um historiador, não é um judeu religioso, né? Ele é um acadêmico, historiador e tal. E ele levanta várias questões interessantes. Por exemplo, em Êxodo, ele percebe que ele fala assim, que os caras tentam fazer essa recomposição, assim, né? Tipo, no mundo pagão tinha tabernáculo e Israel tinha santuários e Israel reproduz o santuário. No mundo pagão você tinha sacrifícios, Israel reproduz o sacrifício. Vai tentando fazer paralelismos assim, né? O profetismo, você tinha uma
rapsódia, né? Tipo médiums, ou sei lá, como é que a gente poderia chamar? Um tipo de profeta nas culturas pagãs. Aí o Ezequiel Kaufman vai e fala assim, cara, mas tem um negócio em Israel que ele fala que não tem paralelo em nada, em nenhuma cultura do mundo antigo, que ele fala que, ele até descreve desse jeito, cara. Ele, como historiador, ele fala, pra mim, como historiador, é constrangedor lidar com esse fato, porque o que a gente parece que foi um meteoro, ele fala essa expressão, assim, parece que foi um meteoro que caiu dentro da história de Israel, e Israel falou assim, é isso aqui que a gente vai crer daqui pra frente, que é o quê? É o que ele chama a crença monoteísta israelita, tipo, a noção de um Deus que se revela em toda a terra, e esse Deus, ele encara uma guerra contra todas as outras falsas divindades para se afirmar como o único Deus sobre todo mundo. E porque os deuses eram territoriais, você tinha, por exemplo, monolatrias, né? Na cultura egípcia, por exemplo, você tinha o culto a Aton, que era uma divindade que exigia culto exclusivo a ela. Mas era uma idolatria, a um único falso Deus, né? Você tinha o enoteísmo abraâmico, né? Que era Abraão não necessariamente entende que o Deus que se revela a ele mais como El Shaddai, né? Como El Shaddai, que até inclusive Moisés cita isso em Êxodo capítulo 6, né? Olha, o Senhor falando, né? Eu, o Senhor, me revelei a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas a vós me revelo como Javé, né? Isso é até explicitamente escrito assim em Êxodo 6. Então, para muita gente, Abraão, ele era um que a gente chama de enoteísta. O que é um enoteísta? Ele cria que Deus é um para ele, mas não para as nações, né? Onde que o monoteísmo fica explícito? É no Êxodo, é quando Moisés está diante de Faraó e fala, olha, Yahvé está falando pra gente sair daqui, deixa o meu povo ir pro deserto para me adorar e tal. Ali, pro Kaufman, você tem o monoteísmo na sua forma mais bruta, assim, é mais explícita, né? E ali é como se fosse um desenvolvimento da teologia de Israel, né? Israel finalmente entendeu o monoteísmo, abraçou o monoteísmo, né? E Deus está se revelando como o único Deus de toda a terra. Então, pro Kaufman, assim, cara, isso é uma quebra de paradigma absurdo. E aí ele começa, por exemplo, já aí criticar o Julius Wellhausen, né? Não sei como é que é, Wellhausen, depois vocês me ajudem de novo. Ele começa a fazer uma crítica ao Julius. Por quê? Porque o Julius não considera esse substrato, assim, essa singularidade do monoteísmo israelita, né? Enfim, ele vai dizer que não, a presença o Deus de Israel é um Deus que está se revelando de maneira progressiva. Achei, Igor, o nome dele é Wellhausen mesmo, não tem o fono, não. Achei ele, que eu não tava achando ele aqui, agora eu achei, Julius, né, talvez. Julius Wellhausen mesmo. Ele nasceu em 1844 e morreu em 1918. Pro 20. Isso, exatamente, na virada do século aí. Perfeito. Que é o período da autocrítica, né, o Iago? É o período da autocrítica aí, né? É o período, ele é contemporâneo do Schleiermacher, né? Exato, é isso aí. Acertar o nome desse povo é difícil. Schleiermacher, enfim. Ponto importante, rapidinho, cara, é que para esse pessoal aí, o Wellhausen e outros, depois tem outros caras que vão trabalhando dentro dessa tradição dele aí, eles trabalham muito aquela noção do hexateuco, né? Sabe, você fraga aquele negócio do hexateuco? Que é, né, que Josué tá dentro do Pentateuco, né? Tipo, ele não tá fora, ela tá dentro desse conjunto aí. O cara é muito louco, né? Igor, o Antigo Testamento possui muitos tipos de literatura, né? Você tem livros históricos, poéticos, proféticos, né? Fala pra gente um pouco sobre os estilos literários que compõem o Antigo Testamento. Ótimo. Então, o Antigo Testamento, ele tem uma variedade... Isso é importante, porque muita gente que vai ler o Antigo Testamento quer ler como se eles tratassem... Todos os textos tivessem que ser tratados como da mesma forma. E a gente sabe que isso não é possível, porque é necessário respeitar o contexto literário, né? O contexto literário significa o estilo do texto. Então, esses estilos literários que a gente encontra aí na Bíblia hebraica, a gente tem outros, né? A gente tem, por exemplo, poesias, né? Lembrando que tem o Pentateuco, por exemplo, você tem trechos... Gênesis ele mescla vários estilos literários na mesma obra, né? Por exemplo, você encontra em Gênesis poesia, você encontra em Gênesis narrativa, né? Você encontra, por exemplo, muitas analogias dentro dos textos, você encontra rimas hebraicas. Quando você chega, por exemplo, no livro de Deuteronômio, livro de Levítico, você já vê ali um texto bem instrucional, assim, é Deus instruindo como que é a ordem dos sacrifícios levíticos, o papel dos sacerdotes, as festividades israelitas, enfim. Êxodo é um grande bloco
bloco narrativo com alguns blocos instrucionais, né? Legais. O livro de Números, muita coisa legal, mas também tem blocos narrativos, né? A história de Balaão tá lá, enfim. Então você vê que tem uma mistura. Quando você chega nos Salmos, por exemplo, você já vê a predominância do que a gente chama de uma poesia doxológica, né? Aquela poesia que tem uma finalidade muito particular, que é a finalidade do culto a Deus, de maravilhar o adorador para que ele expresse sua adoração a Deus. Então você tem poesias belíssimas, rimas, né? Cânticos. Doxológico é muito grego, né? Como é que seria um adjetivo em hebraico aí? Cadoxológico? Cadochológico. Kadosh. Bom, a palavra para glória em hebraico é kavod, né? Mas não sei se existe uma expressão em hebraico correspondente. Kavod zoológico? Kavod zoológico. Fica horrível, fica horroroso. Não vamos inventar roda, não. Eu aprendi que só pode inventar expressão teológica quem tem PhD. Aí tem que não é o caso, não. E aí o que acontece? Cara, isso é legal, porque você fala assim, toda poesia hebraica é a mesma poesia? Por exemplo, os livros de Provérbios, Jó e Eclesiastes, que são as obras sapienciais, né, obras de sabedoria da Bíblia, elas são consideradas, elas têm uma poesia muito específica. O Von Rad, né, Gerhard von Rad, me ajuda no alemão de novo. Tem um livro em inglês, não tem em português, que é um livro que ele dedicou à teologia da sabedoria do Antigo Testamento, que chama... Todo mundo conhece von Rad pela teologia do Antigo Testamento dele, né? Mas ele tem uma obra específica só de teologia da sabedoria, que trata os 3 livros canônicos e também os livros não canônicos que são de sabedoria, né? Eclesiásticos e Sabedoria de Salomão. E ele, nessa obra, o livro chama Wisdom in Israel, Sabedoria em Israel. Cara, ele classifica a poesia dos livros de sabedoria como poesia didática. Esse é o nome que ele dá. Por quê? Porque a poesia nas obras sapienciais, diferente dos Salmos, elas não são usadas com a finalidade doxológica, ou seja, de adoração a Deus. Elas têm uma finalidade formativa, pedagógica mesmo, para educar indivíduos na tradição da sabedoria. Então, observe, não dá para você simplesmente pegar um livro de Provérbios, que é um livro que tem um tom de conselho, de orientação sábia, não tem o mesmo peso literário, por exemplo, de uma profecia, né, do estilo profético, e não tem o mesmo peso literário de, por exemplo, um livro instrucional, né, como os 10 Mandamentos. Pega um trecho dos 10 Mandamentos. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Quantas vezes as pessoas na minha igreja chegam para mim e falam assim, ô Igor, a gente tem que usar a vara, né, porque a vara é mandamento de Deus. Eu falo assim, em qual livro que você viu que a vara é um mandamento? Não tem na Bíblia como mandamento. A vara aparece como uma orientação pedagógica no livro de Provérbios. Então, você não pode tratar mandamento e orientação sapiencial no mesmo peso, não. Existe uma diferença. Tanto que em Provérbios, você encontra trechos de Provérbios que contradizem um ao outro. Mas nenhum problema, porque são aplicações em contextos diferentes. A literatura de sabedoria, ela era muito dinâmica. Ela não tinha esse tom profético, né? Ou um tom, por exemplo, mosaico de uma lei que Deus está estabelecendo. São orientações sapienciais. Você pensa no livro de Salmos, né? Você tem ordens para adorar Deus com instrumentos musicais específicos. Exato. Ora, então se eu não usar esse instrumento, então eu tô pecando? Se eu não usar tamborim, se eu não usar a duf, de lá, louve a Deus com o tamborim. Exato. Acho que eu nunca louve a Deus com o tamborim. E agora? Eu tenho que fazer um panorama de todos os instrumentos dos Salmos e usar todos? Perfeito. Senão o culto não é aprovável? É por aí, exatamente isso. Então, enfim, e tem o estilo profético, né? Que aí é meio óbvio, assim diz o Senhor, né? E aí Deus se revela. Mas lembrando que tem livros proféticos, Isaías tem isso, um pouco de Ezequiel, Daniel tem muito, que apesar de ter o elemento da profecia, tem blocos narrativos, né? Daniel tem história de Daniel na corte babilônica, aquela coisa toda. Então, basicamente, são esses os estilos predominantes dentro aí do Antigo Testamento. A arqueologia do Antigo Testamento é uma ciência avançada hoje em dia. Eu lembro eu tenho um livro bem antigo aqui em casa, sabe? Eu vou pegar aqui para poder citar nominalmente. Dá um segundo. Tá, eu perdi meu livro. Mas sim. O Antigo Testamento é um documento que se propõe histórico na maior parte do tempo. Como é que a arqueologia
moderna tem corroborado ou de alguma forma, sei lá, se colocado contra o que a gente conhece sobre o Antigo Testamento a partir das Escrituras Sagradas. Na verdade, o movimento tem sido até o contrário, né? A gente tem, assim, cara, e é engraçado, porque o volume de achados arqueológicos nas 2 últimas décadas, assim, que testificam determinados dados históricos do Antigo Testamento tem sido assombrosos. Assim. O pessoal tem achado, cara, pedaços de vasos e anéis, identificando com determinados reis, no período dos reis da Bíblia, com os nomes explicitamente escritos. E o mais legal, com caracteres fenícios, né? Ou seja, do período pré-exílico. Então a gente tem... Ô, louco. Cara, é muito maluco isso. E a gente tem percebido isso com muita frequência recentemente. Na medida que Israel, né, o Israel moderno, se estabeleceu nos territórios ali, cara, é muito comum em Israel, por exemplo, o cara tá fazendo uma obra no centro de Jerusalém. Fizeram uma obra agora gigantesca. Eu tive lá quando tava começando, agora já tá pronta. Aqui é um trem que liga Tel Aviv a Jerusalém, né? Um trem tipo, não é trem bala, aqueles magnéticos que ficam naqueles trilhos suspensos. E, cara, é muito legal. Diz que o trem você chega não sei quantos minutos em Jerusalém de Tel Aviv e tal. Cara, nessa obra, eles tiveram que parar essa obra várias vezes, cara, várias vezes, porque era escavar pra fazer o pilar, achava um monte de vaso lá de não sei quantos séculos atrás e tal. Aí tem todo um comitê, tem um instituto, né? Chama Instituto de Antiguidades de Israel, que é um instituto que tem autorização pra fazer esse tipo de trabalho. Cara, chega um comitê arqueológico, faz escavação, para a obra, velho. Tem que parar a obra, porque, cara, qualquer buraco que você cava, você acha os negócios antigos, né? E aí tem toda uma equipe e tal. Eu sempre recomendo que quem for a Israel visite o Museu de Israel em Jerusalém, porque é um museu que tem mais dados arqueológicos, assim, da época bíblica, né? Eu estive lá, é um museu extraordinário. Tem o Museu do Livro, que eu já mencionei. O Museu do Livro também tem muitos dados, assim, sobre literatura, papiros, papirologia. Então, assim, eu acho que a arqueologia tem trazido muitos dados importantes. Por exemplo, lá em Israel, quem for um dia pode visitar o hipódromo, né, lá de Salomão, que fica perto do Vale do Meguido, né, o Vale do Armagedon ali, em Israel. O Vale de Jezreel, né? Eita, que os dispensacionalistas agora entraram em polvorosa. Ô, velho, depois eu vou contar a história desse negócio aí, depois eu conto. Negócio que eu vi no Vale do Armagedon, que eu falei assim, nossa, os dispensacionalistas ver isso aqui ia ficar muito feliz, velho. Então, o que acontece? Lá você tem, cara, eu fui lá, o hipódromo, assim, tem todas como é que eu falo? Tem todas, assim, as ruínas, né, de onde Salomão guardava os cavalos dele lá e tudo. E, cara, foi muito louco, que eu tava lá, assim, andando, né? E aí eu olhei pro chão, assim, e eu achei estranho porque o solo em Israel é um solo muito calcário, né? E eu vi, assim, muita argila no chão, cara, assim, como se fossem tijolinhos de construção, pedaços de tijolos, né? E eu perguntei pro guia, cara, por que tem tanto pedacinho de argila no chão? Ele falou assim, não, cara, isso aqui, eu até ri, porque aqui no Brasil a gente tá acostumado a ver isso, de o pessoal construir coisa e deixar aqueles cacos de tijolo no chão, né? Falei, não, cara, isso aí são cacos de vaso, mas provavelmente de 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo. Você tá de brincadeira, velho. E a gente andando em cima daquele negócio, aqueles cacos cara, deviam ser vasos, sei lá, do povo que alimentava os cavalos de Salomão, velho. Eu andando com aquilo no chão como se fosse assim, a coisa mais comum, né? No chão, e você pisando naquele negócio. Assim. E eram muitos, cara, eram muitos. Não, é doido demais isso. E aí a gente pensa, por exemplo, hoje, pro Antigo Testamento, né, esses trabalhos todos arqueológicos, um monte do templo em Jerusalém, as escavações, cara, acharam ruínas de onde era a habitação da tribo de Dan, Israel. É um sítio arqueológico, chama Tel Dan, né? Tel Dan é as ruínas da cidade da tribo de Dan. Imagina, uma tribo que a gente nem história bíblica direito, mas tem dados arqueológicos lá, né? Que deram testemunho disso, acharam textos em tabletes de barro, né? Fora os achados que a gente tem da Mesopotâmia, né? Textos os escritos hititas, a gente tem aí o testemunho de vários textos assírios, babilônios, que inclusive cruzam com dados da Bíblia, né? A gente tem o famoso texto de Amenenope, né? Que era um texto egípcio antigo, que Provérbios tem verdadeiras transcrições, assim, desse texto egípcio, né? Frases inteiras, parecidíssimas, né? Com esse livro de sabedoria egípcio, e tudo isso vai dando testemunho da antiguidade, da literalidade, né? Da riqueza, da fundamentação histórica desses textos, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí para descobrir, mas eu acho que a gente tem coisa demais. Falta até sistematizar em forma de livro. Eu acho que nos últimos 10 anos foram muitos dados que foram encontrados, muitos testemunhos históricos e arqueológicos,
geológicos, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que tem muita coisa pra gente aproveitar aí. É muito legal. E muito paralelo a essa questão arqueológica, tem a questão geográfica, né? Que está intimamente relacionada. E a noção geográfica, ela é extremamente importante para compreender a história do Antigo Testamento, né? E a gente também tem além do distanciamento temporal e cultural, a gente tem um distanciamento geográfico e às vezes o irmão lá da igreja que não estuda, né? Por falta de tempo, de instrumento, acaba não entendendo muito, assim, às vezes as pessoas ficam meio perdidas o que é Reino do Sul, Reino do Norte, para cá do Jordão, para lá do Jordão, Sinai, a colina, o vale de tal, você até falou Megido aí, né? Fala um pouco da geografia, assim, de Canaã, Jerusalém, cidade de Davi, né? Enfim, olha eu dispersando aqui, fazendo 30 perguntas, desculpa. É uma pergunta só, a pergunta é a seguinte, Igor, a pergunta é a seguinte: o que você tem a dizer sobre a geografia bíblica? Ótimo, obrigado. Então, a geografia bíblica é importantíssima por causa de... e não é só a geografia, até o clima, né, cara? A gente vê na Bíblia chuva temporã, chuva serôdia, né? A gente vê, por exemplo, cara, umas coisas muito loucas. Por que Israel Deus fala para os israelitas saírem do Egito no dia 14 de Aviv, né? Sei lá, esse será o primeiro mês, tá lá em Êxodo 12, né? Cara, é um negócio muito legal de pensar, porque, pra quem não sabe, né, o calendário judaico, o calendário bíblico, ele é um calendário solilunar, né? Ele mescla os ciclos do Sol com os ciclos da Lua. Cada lua nova era um mês novo. Então, por exemplo, você de um ciclo de uma lua nova a outra, você tem um ciclo de quase 30 dias, 28 dias, né? E meio, mais ou menos. Cara, e são 4 ciclos de 7 dias. Olha que maluco isso, velho. Então, tipo, da lua nova, a lua crescente 7 dias, da crescente a cheia mais 7. E assim por diante, até renovar o ciclo da lua, né? Cara, por exemplo, por que Deus... Olha que coisa providencial. Deus fala para os israelitas assim, sai do Egito no 14º dia do primeiro mês. Por que 14º dia? Porque era lua cheia, velho. O cara vai sair à noite, não tem lâmpada, não tem luz, tinha que ser lua cheia para o povo peregrinar e ter iluminação noturna. Cara, isso se perde quando a gente não tem conhecimento de como o calendário funcionava e de como as coisas funcionavam naquela época, né? Questões territoriais, né? Como você mencionou. Cara, quando a gente fala, por exemplo, do norte de Israel, a gente está falando da Galileia, a gente está falando da região norte, que é uma região fértil, né? Perto do Hermon. Então, o Hermon, você tinha aí os ciclos de orvalho. O Hermon até hoje tem esse efeito de irrigação, né? Então, você tem aí ondas de calor que encontram com a umidade do Mediterrâneo, que aquilo condensa e vira um orvalho que a parte norte de Israel é toda fertilizada por causa disso. Você vai para o sul, é extremamente deserto, Negev, Mar Morto, né? Então, você já começa a perceber um índice pluviométrico menor. Então, isso tudo afeta aqueles textos que, por exemplo, Ezequiel está vendo ali o Mar Morto sendo curado, né? Por que sendo curado? Porque o Mar Morto, literalmente, o índice de salinidade lá é muito alta, né? Você não tem vida no mar. Gente, para quem não sabe, curiosidade, eu já tomei banho no Mar Morto, enfim. Meu Deus, mas tem que estourar o selo aí, meu Jesus. Selou o selo da boca. Vai faltar selo. Vai faltar selo nesse episódio. A gente vai ter que criar o nosso próprio selo. Tem que achar o nome aí. Tem que criar um nome. Selo publicano, selo Jovem Rico. Cria o selo Jovem Rico aí. Nossa, perfeito, velho. Perfeito. Selo Jovem Rico, perfeito. Isso aí, velho. Selo Jovem Rico, adorei, velho. Tem que ser esse nome, patenteado já vai. O Mar Morto, ele não é salgado, velho. Ele é amargo de sal, cara. É muito impressionante. Cara, o sal não dissolve mais no Mar Morto. Você vê blocos de sal que não dissolvem mais. Então, assim, é bizarro. Então, você tem o deserto da Judéia, né, cara, que tem umas nascentes maravilhosas. Você tem, por exemplo, Tel Dan, né? Tel Dan não, esqueci agora, lá o Bânias, né, que é a nascente do Jordão. Você tem, por exemplo, a sinagoga de Cesareia. Você tem a Galileia, que todo mundo fala que é um mar. A pessoa imagina aquele mar, né? Mas, na verdade, é um lago, né? Então, o Mar Morto também, o pessoal acha que é um mar, né? É um lago de água salgada. Então, a pessoa imagina mar, pensa na Jesus acalma a tempestade. Poxa, será que tinham aquelas ondas gigantescas que a gente vê no filme O Náufrago, sei lá, né? Não, cara, eram ondas menores, mas devia ter devia ter um vento muito forte, de fato. Então, a gente precisa ter esses cuidados, assim, na hora de lidar com literatura bíblica, né? Porque tem uma distância mesmo geográfica, de clima, né? Um clima árido ou semiárido. Enfim, a agricultura era muito diferente, né? E eu acho super curioso, quando a gente lê na Bíblia, negócio de leão, né, cara? Pô, tinha leão, cara, em Israel. Como assim tinha leão? Né? Tipo, isso pra mim até hoje é um enigma. Ou isso significa que, sei lá, as savanas que a gente tem na África se estendiam por essa região da Mesopotâmia toda, né? E por razões climáticas isso
foi se esgotando, não sei. Mas eu acho super curioso a gente pensar em leões, assim, em Israel, né? Tipo, caramba, como assim? Mas são questões que a gente tem que considerar na hora de ler, certamente, cara. Tem muito valor que a gente tem que retomar mesmo. Geografia bíblica tem muita importância, muita importância. Fora aí, quando chega no Novo Testamento, né? Mas do Antigo já tem dados demais, né? Eu queria, Igor, que você falasse um pouco acerca da beleza do Antigo Testamento, principalmente quando surge do hebraico. É algo que me chama muita atenção desde quando eu comecei a me interessar, né? E eu não sou esse erudito, eu sou um cara bem pangarezão, assim, que estuda sozinho e vai pela curiosidade, mas eu fico muito impressionado com a beleza do texto no original, que a gente perde muito na tradução. Então, eu queria que você desse aquela fala, assim, para estimular as pessoas a estudarem o Antigo Testamento. Existe uma distância cultural muito grande da gente para o Antigo Testamento, né? A gente é muito mais próximo do Novo pela questão da helenização e tudo, e aí as pessoas têm muita dificuldade, não gostam, vê o Antigo Testamento como algo inferior, e essa coisa literária do Antigo Testamento eu acho que é algo que chama muita atenção, que a gente perde na tradução, né? Aquela questão lá que o Emílio até trabalha muito bem no livro dele lá de Ruth, que fala, né? O livro de Ruth começa falando que houve fome em Belém, e faltou pão em Belém, e Belém é a casa de pão, então faltou pão na casa de pão. Isso é belíssimo, né? O hebraico tem muito disso, né? Eu costumo falar de outros, né? Eu uso muito, eu gosto muito de dar aquele exemplo, eu sou apaixonado por aquele texto de Ismael, né? Que Agar tá com Ismael no deserto, Ismael Deus ouve, não é? E aí o texto fala, o anjo fala pra Agar, né? Deus ouviu o choro do menino, né? Então, assim, cara, isso é lindo demais. E se você puder dar uma palavra assim, seria bem legal. Ah, tá. Eu vou dar um exemplo muito prático, cara. Muito prático. Esse é divertidíssimo, né? A gente tem vários hebraísmos, né, no Antigo Testamento. Então, por exemplo, hebraísmos são o quê? São jogos de palavras que a gente só percebe em língua hebraica, ou na língua original, né? Até no grego do Novo Testamento você encontra helenismos, né? Vamos dizer assim, que seria uma reprodução helênica do estilo semita de escrever, porque o grego do Novo Testamento, apesar de ser o koiné, é um koiné semita que a gente fala, porque são, na maioria dos autores, com exceção de Lucas, né? São autores de origem judaica que escrevem em grego quase como segunda língua, né? Ou como língua, vamos dizer assim, como uma língua parceira. Então, tem estruturas do Novo Testamento que elas são todas, apesar de estar em grego, elas estão dentro de uma ordem semita, né? O uso de conjunções para poder marcar determinadas estruturas de orações nos textos, enfim. Mas, cara, o que é legal, por exemplo, Jeremias capítulo 1, verso 11, tem aquela famosa visão, né? Que Deus mostra para Jeremias uma visão e pergunta para Jeremias 1:11, né? O que vês tu, Jeremias? Aí ele responde, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor responde para ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Cara, o que tem a ver amendoeira com eu velo pela minha palavra para cumprir? Para o leitor em português, não tem sentido nenhum, cara. Não tem sentido nenhum. Mas por que em hebraico faz sentido? Porque o que Deus está fazendo aqui com Jeremias é um hebraísmo. Como assim? A amendoeira em língua hebraica é a palavra shaked. Shaked é amendoeira em hebraico. E a palavra hebraica que foi usada depois aí, eu sou Deus, né, que velo pela minha palavra, né, é a expressão shoked. Então, o que Deus está fazendo aqui é uma rima. É shaked e shoked, sabe? Brincando com as duas palavras em hebraico. Mas é uma rima que só é possível ver no original. É como, sei lá, a gente tem em português manga de camisa e a manga fruta. São palavras que têm a mesma sonoridade, a mesma escrita, mas significam coisas diferentes dependendo do contexto. Em língua hebraica isso é muito comum. Então, nesse caso aqui, Deus fez uma brincadeira. O que você tá vendo? Eu tô vendo uma shaked. Aí Deus fala, portanto eu sou shoked com a minha palavra para cumprir. Isso é um típico hebraísmo. A gente não percebe isso em português. Os comentários e bíblias de estudos, assim, que são mais, são os melhores, né? Eles colocam isso na nota de rodapé.
rodapé. Não, no hebraico tá Shoked e Shaked é uma rima, etc. Mas isso só é percebido quando você lê no original. Não tem jeito. Eu costumo dizer, e eu acho que eu já até conversei isso com o Vitor Fontana, né? Que aqui no Brasil acaba rolando uma mística também, que a galera acha assim, as Bíblias em português, a pessoa fica, teoria da conspiração, né? A Bíblia tá cheia de traduções manipuladas, e não sei o que. Isso é viagem, assim. A gente tem excelentes traduções, o Brasil, inclusive, é o país que mais produz versões bíblicas no mundo, salvo engano, mas a última estatística que eu vi da Sociedade Bíblica era coisa por volta de 40 traduções, contando as católicas, né? Versões e revisões. Então a gente tem muitas versões bíblicas, isso é um privilégio. Muita gente diria, mas não é uma confusão? Não é confusão. A gente tem, quanto mais traduções, mais a gente tem leituras comparativas para fazer, né? Então isso é bom, isso é maturidade literária também, eu acho isso legal. A questão é que o tradutor tem uma limitação técnica. Existem palavras que tem, por exemplo, 5, 6 possibilidades tradutórias e o tradutor só pode eleger uma palavra. Ele não pode botar 5 lá. Então é uma limitação técnica. A tradução ela é limitada por natureza. Não existe uma tradução perfeita. Não tem isso não existe. Né? Então, aquela expressão italiana, né? Famosa tradutore e traditore, né? Exato. Então, assim, não tem jeito. Tem uma limitação técnica mesmo. Então, por isso que bons comentários, claro, o ideal. Aí eu já não falo que é todo cristão, não, porque eu acho que seria demais. Mas eu diria assim, pessoas que são vocacionadas para o ensino bíblico, foram chamadas para ensinar a palavra de Deus, elas devem, a Bíblia fala isso, se foi chamado para ensinar, esmere-se em fazê-lo, né? Tá lá em Romanos 12. Então, se Deus nos chamou para o ensino, quem tem chamado para ensinar as escrituras, pastor, mestre da igreja, tem que se esmerar em alguma língua bíblica, cara. Tem que minimamente conhecer instrumentalmente uma língua bíblica. Não precisa dominar. Eu acho que dominar, né, não é todo mundo. Nem eu domino isso aqui, né? A gente está estudando o tempo inteiro essas coisas. Mas dominar é um negócio muito complexo. Mas digamos assim que minimamente você sabe onde estão as ferramentas, sabe utilizar, sabe consultar um bom dicionário, fazer uma análise sintática de uma frase hebraica, uma sentença em hebraico, ou saber usar uma boa ferramenta que te dê essa análise sintática. Isso já é muito bom. Já ajuda muito, né? Claro, evitando as falácias aí, né? Falácias linguísticas, enfim. Mas tendo esse cuidado de fazer um uso responsável das línguas originais. Eu acho que isso é bom, é saudável, a gente apaixona as pessoas pelas escrituras. Agora, só para fechar a minha fala aqui, você falou uma coisa muito importante, perguntou uma coisa muito importante, que diz respeito a como cristãos podem, de novo, ter interesse pelo Antigo Testamento. Isso é importantíssimo. Por quê? Eu percebo, e recentemente eu ouvi isso numa entrevista, um pastor aí conhecido, deu uma entrevista aí num canal desse de YouTube, e eu já vi ele falando isso em várias outras entrevistas aí, dizendo que, por exemplo, o problema da igreja cristã no Ocidente é o Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus da barganha, e o Deus do Novo Testamento é o Deus da misericórdia, não sei o quê. Ô, gente, isso é uma heresia antiga. Tá falando do Caio Fábio? É o Caio Fábio? Olha, tu dizes, eu vou falar assim, igual... Eu vou falar tudo. Aqui a gente não tem pudor não, cara. Pode meter o nome aí. Manda ver. E aí o seguinte, o que acontece? Não, é uma análise técnica também, né? Então, enfim. Se fosse amigo nosso, sim, que mas Caio é herege famoso, a gente fala. Então, pois é. Aí ele disse isso aí já 3 vezes, né? E, cara, a gente conhece isso na tradição da história da igreja. Isso chama marcionismo, cara. Isso é marcionismo. Marcião teve essa crise com o Antigo Testamento, né? E falou que o Deus do Antigo Testamento era um, do Novo era outro, propôs o novo cânon, sem os livros do Antigo Testamento, sem vários do Novo, né? E eu acho isso uma grande bobeira. Por que eu acho isso uma grande bobeira? Porque, primeiro, a escritura da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, qual era a Bíblia da igreja? Era o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento porque eles eram o Novo Testamento, né? Então, não tinha assim, irmãos, vamos abrir a Bíblia aí do Evangelho de João. Não era todo mundo e toda igreja que tinha uma cópia do Evangelho de João. Então, a escritura da igreja primitiva era o Antigo Testamento, mais a tradição dos apóstolos, que era oralmente transmitida no primeiro momento. Tinha alguns textos já sendo compostos, os evangelhos, e aí você tem toda essa história da formação do cânon aí do Novo Testamento. Mas, independente disso, o que é importante mencionar é que a Bíblia da igreja era o Antigo Testamento. De fato, na igreja primitiva, de fato, era isso. Segunda coisa é que o Novo Testamento, em vários momentos, a construção teológica de Paulo, a missão de Jesus na Terra, ela vai sendo toda costurada com textos do Antigo Testamento. Eu costumo dizer que o cristão precisa ler o Novo Testamento como ler a Wikipedia. Você tem que olhar para o Novo Testamento e ver que o Novo Testamento tem hiperlinks que conectam vários trechos e várias narrativas com eventos do Antigo Testamento. Profecias, promessas, né? Os discípulos estão com Jesus no caminho de Emaús e os olhos deles são
abertos, né, o entendimento aberto para compreender as Escrituras. Mas qual Escritura? O Antigo Testamento, que apontava para a revelação de Jesus, né? Então a gente precisa de novo olhar para o Antigo Testamento não como texto meramente alegórico. E essa é até uma preocupação que eu tenho. Infelizmente, muita gente vai para o púlpito hoje e olha para o Antigo Testamento assim, Davi lutou contra Golias, então vamos lutar contra o seu problema, porque Deus vai te dar fé, não sei o quê. E acaba com o Antigo Testamento. Não, cara, ali é o rei Davi, o cara que tem a semente da promessa, que Deus firmou um pacto com ele lá em 2 Samuel 7, dizendo que o trono dele não teria fim, né? E que o cumprimento da lealdade de Deus ao trono de Davi se dá por meio de um filho de Davi imortal, que é Jesus, que venceu a morte, ressuscitou. Então a gente precisa fazer essas conexões e parar de fazer leitura meramente alegórica do Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento fundamenta, a Bíblia hebraica fundamenta, tem os termos pactuais que Deus firmou, que deram fundamento à revelação messiânica de Jesus no Novo Testamento e da missão apostólica da igreja. Então a gente precisa retomar essa leitura, né? E fica aí uma palavra de encorajamento, a gente está aqui falando de Antigo Testamento, né? Da gente ler o Antigo Testamento de novo como escritura cristã. Eu acho que esse que é o nosso desafio. Então, Igor, tem uma questão que eu considero importante, que não é exatamente o tema, né, esse Antigo Testamento, mas tangencia, que é a questão cultural, a identidade judaica, né, a formação cultural dos judeus, e às vezes as pessoas podem se deparar com essas teorias malucas aí que dizem que a identidade judaica não existe, é uma invenção moderna. Eu queria que você indicasse pra gente bibliografia que pode acrescentar para as pessoas, ou tanto coisas mais acessíveis ou mais avançadas, se você quiser indicar, mas livros que falem do que a gente abordou aqui, teologia do Antigo Testamento, cultura judaica, história dos judeus. Legal. Cara, nossa, isso aí tem um mundo, velho. Bom, tem um livro, acho que é da Shed Publicações, Instituições de Israel no Antigo Testamento. Cara, esse livro é um livro muito legal. Nossa, é um clássico. Esse é um clássico, né? Exatamente. Foi até reeditado aí com a capa diferente e tal. E tá, né? Agora é da Edições Vida Nova, já foi da Shed Publicações. Gente, o livro é muito bom, porque ele divide aí a educação, então como que agricultura, tempo, a relação com o tempo. Eu acho, assim, é uma das obras que... Ela não é uma obra que é obsoleta, claro que tem muitos dados arqueológicos que não são apresentados na obra, achados recentes, mas ela dá um pano de fundo cultural, histórico, social muito rico para quem for ler o Antigo Testamento. Eu, assim, recomendo demais a obra, recomendo demais. Instituições de Israel no Antigo Testamento. Uma obra muito legal. E tem um dicionário de cultura, não é? Não tem que sair agora pela Vida Nova? Sim. Como é que é o nome? Tem mesmo, é comentário cultural, né? Histórico-cultural do Antigo Testamento da Bíblia, então, alguma coisa assim. Então, Vida Nova, manda pra mim que eu faço story, eu tenho poucos seguidores, mas... Vida Nova paga nós! Vida Nova paga. Então, é do Craig Keener, isso mesmo. Tem do antigo e acho que tem do novo, né? Ele tá dividido em antigo e do novo, parece, né? E, então, assim, por exemplo, alguns dos autores que participam dessas obras, por exemplo, o Victor Matthews, o John Alton, né, inclusive participa. O John Alton é um cara que eu tenho muito respeito por ele, apesar de críticas, né? A gente também, eu acho que o Alton também tem que ser criticado em alguns aspectos, mas o John Alton é um cara que conhece muito literatura do mundo antigo, né? Ele conhece muito as fontes do Antigo Oriente Próximo, do Oriente Médio Antigo, né? E eu tenho esse comentário em inglês, eu tentei que eu aceito também, tá, Vida Nova? Um presentinho desse, enfim. Bando de pidão, Deus me livre. Mas eu acho que o John Alton traz dados até mais recentes, assim, né? Mas ele não estrutura de uma maneira institucional. Na verdade, ele vai pegando cada livro do Antigo Testamento e vai deslocando temas, né? E que precisa de explicações culturais e históricas. Então, aí ele vai dar essas explicações, usando as fontes antigas e tudo, e é fantástico. Eu acho que é uma ferramenta e tanto, assim, para quem tá lendo aí Antigo e Novo Testamento e quer ter esses dados históricos culturais, assim. Eu acho que são duas boas dicas. Agora, com relação ao israelita, assim, não sei, tem uma editora que não é uma literatura que não é cristã, publicada por editora cristã, é a editora Imago, que é uma editora judaica aqui no Brasil, tá em São Paulo, né? Eles têm um livro em 2 volumes que é História de Israel, cara, que é bem legal porque são acadêmicos judeus. Eu não sei se é História dos Judeus, não. História dos Judeus é do Paul Johnson, aquele historiador conservador. Eu acho que é a História do Povo Judeu, cara. História de Israel, só que são 2 volumes. É Howard, né? Howard Shahar. História de Israel, volume 1, volume 2. Na verdade, isso é de uma coleção é uma coleção que a editora Sefer fez em português, que é uma coleção sobre vários temas do judaísmo. Tem até sobre Cabala, tem vários caras. Aí o volume
acho que o volume 3 e 4, o volume 3, na verdade, ele tem 2 volumes nele, são 2 livros dentro dele, que é o volume 3, é a História de Israel. E aí ele é bem legal, cara, é bem legal e assim, traz muitos dados também arqueológicos, dados históricos, então vale muito a pena. O autor chama Howard Shahar. Shahar porque com C-H-A-R no final, né? Isso aí provavelmente é um het no hebraico, ou um raf, vai saber. Tem um cara chamado Georges Steiner, ele é francês, né, americano, tá vivo. Tem um livretinho publicado por uma editora daí de BH, inclusive. A editora é a Aine. Aqueles que queimam livros. O nome do livro é um livretinho que dá pra ler numa sentada. E ele faz uma defesa pra dizer que os judeus são o povo do livro. Muito legal, e eu queria ler um trecho aqui pra vocês. Teologicamente, pode ter um trecho aqui que dá um arrepio, mas você retém o que é bom. Diz assim: elas definiram sua identidade em relação ao pedaço de terra, ao Blut und Boden, a terra dos mortos, a Ager Sacrum, ou a esta pedra preciosa em um mar de prata. O povo de Abraão era nômade, e durante a maior parte de sua história errou desde Ur. Assediado por perseguições sem fim, reduzido ao exílio e refugiado, o judeu foi expulso de uma terra a outra através dos oceanos para moradias muitas vezes brilhantemente criativas, mas fundamentalmente estrangeiras ou temporárias. Ficou exposto sem abrigo entre os homens. Como conseguiu resistir e sobreviver quando povos mais antigos, não menos produtivos como o egípcio, o grego, o romano ou ainda os estados principescos da América Central desapareceram? O papel do livro, da Torá e da enorme quantidade de comentários de que necessitou e que inspirou foi primordial. Enquanto pudesse levar consigo as escrituras, estudá-las incansavelmente, anotá-las, glosá-las, comentá-las, o judeu poderia preservar sua identidade e frutificá-la. Daí este verdadeiro escândalo. O primeiro e mais sagrado dos mandamentos não é honra o Senhor teu Deus, nem ama teu próximo, mas estudarás todo dia a Torá, as delícias de Leibovitz. Enquanto um judeu o fizer, nem ele nem sua comunidade desaparecerão da terra. Nossa verdadeira pátria não é um pedaço de terra cercado ou defendido por armas. Todas as terras como essas, mais cedo ou mais tarde, podem desaparecer e requerem injustiça para sobreviver. Nossa verdadeira pátria sempre foi e sempre será um texto. Enfim, é isso. Pois, hein? Vamos aplaudir. Tem que botar aquela trilha sonora de aplauso. Slow clapping. Legal, né, cara? Acho que esse nome Steiner, esse nome é judaico, velho. Esse cara deve ser judeu. Então, eu acho que ele é judeu. Ele fala nós, né? Steiner. E esse Steiner é judeu, né? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui no Baixo Clero. É um prazer ter vocês aqui também que estiveram falando no nosso podcast. Obrigado, Igor. Obrigado, João Guilherme. É isso. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma alegria. Muito bom. Eu diria que esse episódio foi verdadeiramente uma bênção. Foi tremendo. E foi o primeiro podcast que eu gravei com 40 anos. Vai ficar nos anais da história. Parabéns! Foi seu aniversário ontem, né? O Igor faz aniversário no mesmo dia que o Nicodemos, hein? Nós dois. Unção sobrenatural aí, hein? É o próximo Nicodemos, ô glória. Vai tomar o manto. É isso aí, uma bênção. Valeu, galera. Foi um prazer enorme. Foi muito bom. Valeu, galera. Até o próximo Baixo Clero e leia o Antigo Testamento. E vamos que vamos. É nóis. Você sabe que eu tenho pensado nos últimos dias que as pessoas mais poderosas do meio evangélico no Brasil hoje se chamam Maurício Mac Machado e Gabriel Tuller. Cara, o que eles têm de material off, desse pessoal que participa de podcast falando besteira, não é brincadeira, cara. Eles são as pessoas mais poderosas hoje, velho. Que se eles quiserem, eles acabam com a vida de muita gente. Que medo. Este podcast foi editado por Gabriel Tuller.